Fala, minha gente, e aí, estamos aqui hoje, mais uma vez, o eTalks Podcast para você. Se você ainda não se inscreveu, aí se inscreve no nosso canal, curte aí os vídeos que nós temos aí, os vídeos anteriores. E nós sempre estamos aqui com conversas edificantes, testemunhos inspiradores, uma palavra para você. Se você às vezes está pensando que é só mais uma conversa, tenha certeza que de alguma forma você vai ser edificado. E Júnior, com quem que nós estamos aqui hoje? Conta aí, só para o pessoal ver. Hoje, como sempre, convidado de peso. O nome dele é Thiago, ele é pastor, ele é casado, ele tem 3 filhos, teólogo, educador social e rapper. Ixi, quem tá aí? Quem você acha que Hoje é o famoso DH que tá aqui. Aê! DH, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Benção. Prazer Glória receber a Deus. você aqui no podcast. Legal, pra mim é uma alegria aí, e casado com a Vivi, né? Ela é a mistura da Camila Pitanga com a Thaís Araújo. Oxa, aí, ó. Apaixonado. Eu sou a mistura do Ronaldo Fenômeno com o Xereque. E já fui pior, umas partes de mim já foi arrebatada. Glória Né? a Deus, glória a Deus, Que cara. legal. Olha, Júnior, eu conheço o DH, porque nós vamos falar mais sobre isso, mas há muito tempo eu vejo testemunho, não é só... Não é o rap, é o testemunho. Mas não começou assim, né, DH? Não foi sempre cristão. Não. Como é que foi a caminhada aí? Como quase ninguém, né? Acho que ninguém nasceu na igreja, né? Às vezes a pessoa fala, eu nasci na igreja. Pior que na nossa igreja teve gente que nasceu. O parto foi dentro da igreja. Foi, porque algumas cidades, o único hospital da cidade era na nossa igreja, né? E a pessoa fala literalmente, mas eu não tive essa oportunidade. Até os 17 anos e meio, agora dia 24 de julho de 2004, vai fazer 17 anos que eu encontrei Jesus, ou ele me encontrou porque eu estava perdido. E venho de uma vida, aquela história que todo mundo conhece, né? Periferia, o pai vaza, a mãe fica sozinha, tem que trabalhar o dia inteiro. E aí você tem o contato com a rua, com as drogas. Conheci o rap muito cedo, né? Porque o rap ele tem um discurso. Então, eu lembro a primeira vez em São Paulo, ainda antes de vir embora para Curitiba, a gente morava na Zona Sul, Campo Limpo, Inocop, rapaziada que é de SP aí conhece, né? Na Zona Sul. E ali eu vi a primeira vez um cara chamado Mano Brown cantando que a juventude negra é o maior profeta do rap. O primeiro que você ouviu foi o Mano Brown? Foi o Mano Brown. Já começou? E ele dizia que a juventude negra tinha voz ativa. E aquilo entrou no meu peito, depois Homem na Estrada. E eu criança ainda, querendo ser jogador de futebol, jogava muito, né? Meu apelido era Ronaldinho. Por quê? Não é à toa, né? Mas quando o rap entrou, eu falei, é isso que eu quero, né? E com 12 anos... Quando nós mudamos para o interior do Paraná por causa da necessidade, numa feira cultural, eu cantei fim de semana no parque. Quem conhece o rap aí sabe, né? Uma letra extensa e sem batida, sem nada, foi quase uma poesia. E naquele dia eu vi que eu tinha esse... Eu comecei fundidamente voltando, racionais, usando e abusando da nossa liberdade de expressão, um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país. Nossa. Você está entrando no mundo da informação. E aquilo eu via nas pessoas uma reação, mas dentro de mim eu dizendo, eu nasci para isso. E aí, com 12 anos, só que, claro, longe de Deus, né? Você vai expressar aquilo. E com 15 anos eu estava dentro de um estúdio, 2001, a época era um sonho, gravando meu CD lá em Santa Felicidade, um estúdio que eu não lembro o nome, mas eu lembro que na parede era normal antes nos estúdios, não era igual hoje, qualquer um grava em casa, né? Então tinha lá os quadros de quem já tinha gravado lá, Ratos do Porão, Hellis Pública, e eu ali, um menino, e gravando meu CD, abrimos Racionais, e aí que vem o DH, né? Porque nós tínhamos um grupo chamado Dignidade Humana, que era um grupo... O rap tem várias vertentes, né? Nós éramos da vertente politizada, né? Do GOG, então o rap era muito politizado. Então, pra você ter uma ideia, com 15 anos eu andava em acampamento de MST, feira de políticas públicas, dia do abuso. Então a gente começou nesse cenário político, né? E as nossas letras eram muito contundentes. Eu comecei a ter contato com a leitura por causa do rap, estudar, era socialista e aí foi tendo uma proeminência, abrindo Racionais, gravando CD. Minha mãe tinha que assinar procuração para me cantar à noite. E eu fui vivendo um sonho que eu queria. Financeiramente bem. Na época eu ganhava R$500 por palestra, R$500 por show.
catando as minas, usando droga, mas tudo isso foi um meio da graça de Deus, porque quando você cresce, você pensa, quando eu tiver dinheiro, quando eu catar as minas, quando eu tiver, né, comprar aquela roupa, eu vou ser feliz. E eu comecei a ver que eu comecei a entrar numa crise, porque o buraco ficava maior, o ódio ficava maior, né? O plano de assassinar o meu pai, né, porque ele tinha feito mal para minha mãe. Cada vez a minha alma, então eu chegava em casa e aquilo foi um meio de Deus. Mas teve isso, deixa eu te cortar, teve esse plano de você ir atrás do seu pai? Teve, na minha cabeça, não chegou a se concretizar porque eu não sabia onde ele estava, mas o rap, ele é uma música órfã, né? Sim. Quem é do rap aí sabe, você dificilmente vai ver uma música, a não ser, que eu lembro da minha cabeça, só do GOG. Agora que mudou muitas gerações, hoje, né, você encontra pai e mãe em casa, mas na nossa época era muito difícil. Então o rap sempre valorizou a mãe, mas não por valorizar a mãe, era pela carência do pai. Lógico. Né? Era a figura presente ali. Isso, o rap é um retrato, né, da falta de paternidade, né? Então eu fui crescendo, escutando ali os meus ídolos ali, os meus mentores, e junto com a minha experiência pessoal, o ódio crescendo. Então, tudo que meu pai fez, eu falava assim, um dia eu vou encontrar ele, eu vou vingar a minha mãe, né? E graças a Deus Jesus me encontrou antes. Glória a Deus. E aí, quando eu me converti, eu fui atrás do meu pai, só que daí para restaurar ele, né? Meu pai era Rosa Cruz, né? E quando ele deixa a Rosa Cruz naquela época, ele, não aqui fazendo mérito, né, de nenhuma filosofia e tal, mas naquela época aconteceu várias coisas com ele, né, e ele chegou a virar morador de rua. E eu resgatei ele, cuidei dele, ganhei ele para Jesus, ele congregou com a gente, ele morreu agora na pandemia, salvo em Jesus Cristo. Meu Deus. história. Congregando na mesma igreja, com a minha mãe. Glória a Deus. Depois de quantos anos? Não, quando eu me converti, eu já fui atrás dele. Sim, mas ele ficou quanto tempo fora da sua casa? Da casa ficou mais de 12 anos, né? Porque ele saiu, eu era bem pequeno, né? E aí eu reato ali com ele com 18, 19 anos, bem novo convertido, resgato ele. Ele veio morar no nosso CT, né? Eu tenho algumas casas de apoio feminina, masculina, desde o começo do meu ministério. E aí eu trago ele morar comigo e vira um diácono e... A história é extraordinária. Faleceu agora, né? Faleceu na pandemia, mas salvo em Cristo, né? Congregando com a minha mãe, mesmo que não deu mais para eles reatarem, né? Mas conviveram, tanto que até o plano funeral é o mesmo da família. Então a coisa, só estou dando um resumo de uma faceta como o evangelho é transformador. Então ali eu me converto ali com 17 para 18, no meu auge, né? Tinha acabado de gravar CD, sentido o gostinho. Quem é do rap aí em Curitiba sabe que em 2001, Curitiba era muito difícil, né? São Paulo era o centro. Hoje Curitiba é um dos centros. Hoje qualquer um grava, mas na época era um sonho. Então Deus me pega no comecinho, talvez não teria mais volta, né? E a gente se converte e aí começa essa história com o evangelho. Meu Deus. Gente, se você está escutando isso aí, talvez você tenha aí... Não tem o seu pai presente, você é cristão aí. DH, se nós encerrássemos, se nós cortasse aqui, Júnior, eu podia ir embora. Olha, porque tenho certeza que você que está escutando, há salvação em você, para você, em você e através de você. E aí, todo aquele clamor de justiça que eu tinha dentro de mim, eu creio que foi Deus que colocou, só que a gente canaliza pro lado errado, né? Quando você não tem a revelação da justiça de Deus, que é Jesus, a única coisa que você pode fazer é vingança. Isso, vira então para você ter uma ideia, eu era racista. Eu nunca tinha... Quando eu começo a ir na biblioteca pública com 12 anos, porque os livros de escola, é verdade, eles não comunicam a história dos negros, né? E eu começo a ler livros de que fizeram com o meu povo. Eu tinha muitas músicas que eu descrevia, né? Todo o genocídio, o que fizeram com os índios, e aquilo só ia crescendo o meu ódio. Então até a cultura dentro de um coração caído, ele faz mal, porque em vez de você ter aquilo ali e fazer justiça, que é a tzedakah bíblica, você entra na vingança. Então eu não cumprimentava branco, eu não trocava ideia, eu comecei a ficar neurótico. Então eu me converto nessa crise entre o socialismo, não usava Nike, não tomava Coca, eu era, né, quase caindo para o anarquismo.
né? Eu era filiado ao PSTU, só pra você ter uma ideia, com 15 anos de idade. Então não era essas coisas de hoje, que o cara... Eu nunca tinha, né? Parei com roupa de importado, aqueles 3M do imperialismo, Microsoft, MTV, McDonald's. E essa parada começou a dar uma neura na minha cabeça. Aí olhando pro meu povo sofrendo. Então eu me converti hoje, né? Depois que você se converte e olha para trás, no auge de uma depressão assim, existencial. Porque eu queria sair do sistema, mas aonde, né? Daí quando eu vi, eu tava tomando uma cerveja, eu olhava atrás, a Ambev, e falava, cara, é o maior império. Aí eu pegava o dinheiro do cachê, porque nessa época do rap, hoje também tem muito rap modinha, mas nessa época o rap não pregava para usar droga. Então você tinha que ter uma postura em público, mas você pegava o dinheiro, você ia pro Morro da Cola. Você ia... Então era uma vida falsa, uma vida que você queria fazer justiça, mas você só tinha uma vingança. E quando eu encontro com o Cristo, e eu falo, tá aqui. Por isso que eu estou contando só essa história do meu pai, mas todas as histórias. Até 18 anos eu nunca tinha sentado numa mesa para comer com a minha mãe. Vamos comer aqui um frango. E não tinha isso. Então o evangelho, como John Wesley, né? A nossa linha na nossa igreja é wesleyana, por causa do pietismo, a gente acredita nesse evangelho social. Então, todo aquele meu clamor que eu tinha, que Deus tinha colocado, quando eu encontro Jesus, eu falo, tá aqui. Só o evangelho é a resposta. Espírito, alma e corpo, como o MC Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o mesmo Deus de paz. Então, Deus te dá uma paz com Deus. Não. Você deita a cabeça no travesseiro em paz, só que Ele não quer parar nisso. Ele vos santificará espírito, alma, todas as psiconeuroses, eu era ansioso. Pra você ter uma ideia, um cara de 15 anos, eu estudava no Colégio Santa Cândida, 16, né? Esse dia eu fui fazer uma visita numa família e de repente o rapazão olhando falou, pai, eu conheço esses caras na época do Santa Cândida. A irmã Oliva, saudosa irmã Oliva, ela me tirava da sala de aula para mim nos Alcoólicos Anônimos, com 16 anos. Eu era diagnosticado um alcoólatra. Eu não conseguia ficar um dia sem beber. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Espírito, alma e corpo. É conservado íntegro e irrepreensível até a vinda de Jesus. Então não é um evangeliquez. Por isso que a missão, o chamado à salvação e a vocação nasce no mesmo dia. Quando você tem um impacto com o evangelho. Você vê Saulo caindo lá em Damasco e ele não recebe, já recebe tudo. Ele não vai para um curso, ele já é na hora. Esse é o impacto do evangelho. Eu sei que talvez hoje a gente não vê mais isso porque a gente não prega mais o evangelho. Mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu achei bem interessante e você confirmou isso. Eu estava lendo um livro, pastor Gilberto Araújo, ele teve um passado também no gueto e tal, e ele falou uma frase que você me fez despertar. No livro ele escreve assim que os racionais exerceram mais pedagogia do que Paulo Freire exerceu em toda a história. E você falando que com 12 anos entrava em biblioteca para se aprofundar. É porque o rap ele te despertava isso, porque os caras falavam alguém na rima, eles falavam Martin Luther King, você queria saber quem era. Sim. Eles falavam Malcolm X, eles falavam qualquer nome, qualquer expressão. E aí, na época, né, um dos meus mentores, né, foi quem é do rap conhece, tive a oportunidade de abrir show dele, conhecer ele, falo com ele até hoje, GOG, G-O-G, e o GOG falava que o estudo era o escudo. Pegue nos livros. Então o rap incentivava você mesmo, claro que você desemboca na vingança, porque você não tem a revelação do Cristo. Então você acaba, né? Daí você vai estudando, por exemplo, eu sou de uma igreja alemã, mas na época eu tinha raiva da Alemanha. Porque daí você começa a estudar e aquele teu olhar caído, né? O homem caído, ele vai gerando. Só que eu entendo que Deus estava ali. A primeira vez que eu cantei a música da onde vem o meu nome, né? DH, Dignidade Humana, foi no Colégio Santa Cândida. Numa fita ainda. Quem é das antigas vai lembrar que é fita, né? Antes falava nós na fita, né, Djalma? E aí eu fui de sala em sala com radinho, eu colocava a fita, porque na época era caro o CD só comprava em São Paulo, não tinha internet. E aí nós não tinha dinheiro pro CD, então alguém comprava o CD, e aí nós gravávamos fita com os beats. E aí eu entrei, coloquei o beat, DJ Rafa na batida, volume 1, não era igual hoje que você produz a tua batida. E aí eu cantei uma música que chamava Dignidade.
E quando eu fui no intervalo, quando bateu o sinal, isso foi um fato muito histórico, porque o Espírito Santo me ministrou através da minha arte. Quando eu bateu o intervalo pro recreio do Colégio Santa Cândida, eu comecei a escutar a galera cantando. O refrão era: dignidade, eu só quero a minha. E eu fui no banheiro, eu não orei porque eu não sabia orar, mas eu falei com Deus e naquele dia eu vi que eu tinha um valor. E eu comecei a chorar. Nossa. Pra você ter uma ideia, só para te resumir, todo mundo que era do Dignidade Humana congrega comigo na igreja hoje. Glória a Deus. A Josi, que era backing vocal, que fazia, hoje é ela e a filha dela congrega comigo. A filha dela fez 20 anos, eu tenho 20 anos de rap, ela estava grávida quando cantava com a gente. A Fran, que era outra backing vocal, congrega lá na igreja. O Linhares, que cantava comigo, congrega lá na igreja. O William, que era o LA na época, o Deres, que congrega comigo. E o Cleito, que cantava comigo, congrega comigo. Só pra você ver o poder. Eu fui o primeiro, e aí a gente começa a pregar aonde a gente começa, né? Igual Jesus, na Galileia. E aí vai ganhando os seus, e vai indo, até chegar o dia de hoje. Oh, meu Deus, nós estamos falando de 20 anos atrás. De rap, eu sempre falo que eu tenho 20 anos, né? Porque eu considero o dia da primeira gravação. E de conversão, 17. 3 anos depois, então, você viu que trazer o evangelho, não evangeliquez, mas nós já falamos sobre isso, mas trazer Cristo para a batida, começou a fazer sentido para você, da mesma maneira que você viu o pessoal cantando dignidade, você olhar o pessoal sendo transformado, ou sendo... E isso, aí você falou, não, esse aqui é o meu... Então, se eu te falar que não, então aí que cruza a história, porque quando você se converte, de verdade, você não quer mais nada que te associe ao pecado. E aí entra a história como eu conheci o Eduardo. Porque eu me converto e a última coisa que eu queria era cantar rap. Porque você quer romper com aquele passado. Por isso que eu fico muito, como pastor hoje, muito desconfiado quando a pessoa se converte e não quer abandonar tudo. Porque você Vem quer... com o papo do processo, Você né? quer largar tudo, porque você não quer mais nada. Naquela época, né? Quem é das antigas lembra que você usava as calças XXL e tal. Então eu meti um terno e uma gravata. Falei, não, agora eu sou crente. Eu lembro disso aí, ué. Por quê? Porque você quer romper com aquilo lá. Você olha e fala, agora eu quero dar orgulho pra minha mãe. Aí conheci o Rafa, né? Aí eu tenho que contar isso, que é uma parte importante da minha história. E a gente não queria mais cantar rap. A gente só queria pregar Jesus. Falou, não, eu quero ser agora. Deus falou que nós vamos ser pregador. Na verdade, Deus lutou com a gente. Pra gente... Tanto a gente não queria ser rap gospel, porque né, nós falávamos, cara, eu escuto rap gospel usando droga. Nunca me confrontou. Na verdade, eu andava de mão dada com o mundo. E aí que nós criamos ali o rap pentecostal. Você vai lembrar dessa fase? Lógico. Porque a gente estava lendo Atos e falou assim, e Deus falando, vocês têm que cantar, vocês têm... Não, Deus, nós queremos. Tanto que a primeira música do Guerra Santa, que daí chamamos a Belle para participação, né? Olha o mistério de Deus. Fala, ó. Que daí foi... Desperta, cristão. Que tá muito acomodado. Então nós chegamos com os 2 pés no peito, né? Você sabe, foi primeiro lugar na Sara Brasil. Então não foi assim, agora eu vou fazer um rapzinho para Jesus. Não, foi... É porque você se converte, então tudo se converte na tua vida. Então, se você faz um rap, agora a boca vai falar do que o coração tá cheio, né? Mas a gente não queria, porque a gente não viu uma diferença no rap. A gente fala, cara... o rap cristão anda abraçado com o do mundo, fala mal do SUS e Jesus é a cura. Fala de miséria, mas eu tava falando disso e falava bem, senão eu ficava lá. Agora eu sei que Jesus prospera, porque minha mãe, cara, sozinha conseguiu comprar o terreninho dela, porque ela é dizimista. Quer dizer, eu e o Rafael, por causa das nossas mães, né? John Wesley também dizia que ele aprendeu mais com a mãe dele do que com todos os teólogos da Inglaterra. Então eu e o Rafa, a gente vem nesse impacto. Rafa é o Rasper B do Guerra Santa. Guerra Santa, o Rafa. Estamos esperando. Vai tá aí, né? Quinta-feira, daqui uns dias, nós vamos estar gravando também com o Rafa. Isso. Também vamos estar cruzando as histórias aí. Que é só... Então, no dia 26, eu lembro até hoje, hein, Rafael? 26 de março de 2005 nasce o Guerra Santa. Então eu lutei com Deus ali. Eu me converti dia 24 de julho de 2004. Então eu lutei com Deus até março, aí o Rafa. Nós cantamos do lado do Bairro Alto ali lembra que tinha aquele negócio de carro ali? Sim, do terminal? Num evento da CCC. Ali nasceu o Guerra Santa. Era um espaço de eventos ali, né? E aí já nasceu, era aquilo, mano. Guerra Santa cantava, o demônio caía. Quantas vezes nós temos que largar os microfones, né? Você sabe, né? Se nós estivermos mentindo aqui.
e ter que parar com os microfones, velho, fica louvando aí, Espírito. Nós sempre abria com essa, né? Eu acompanho o rap, né? Essa canção do Desperta, que é, cara, a gente escuta até hoje, eu escuto, o meu filho escuta, porque daí tem uma parte que fala que tem que ser crente verão. Não pode ser inverno. Ser crente só na igreja, isso pode dar no inferno. E aí eu falo assim, cara, eu preciso me ligar nisso aqui, cara. É um desperta. Perdendo seu tempo com novela e malhação, Jesus chorou, morreu mais um sem salvação. Cara, isso aí é muito forte. Se você não escutou, procura aí, Desperta, Ministério Guerra Santa. Depois de Desperta vem o Renúncia. Então olha as músicas. Quem ama porque ali surgiu quando eu e o Rafael terminamos nosso namoro. Porque nós falamos, cara, nós queremos mais de Deus. E aí começa a nascer a história do Rafa e da Belle. Então, assim, cara, a gente não queria o rap. A gente só queria contar pro mundo. Você tinha vontade de ser pregadorzão, assim, tipo... Eu não tinha vontade. O que aconteceu foi o seguinte, Eduardo. Eu me converti no sábado. Você pode pesquisar aí, 24 de julho de 2004. Era um sábado à tarde, pregação do pastor Sérgio de Castro. Todo dia, 24 de julho, eu ligo para ele. Esse dia pregou lá na igreja. Eu sempre agradeço. Ele pregou João 3,16. Ele não prometeu que a minha vida ia melhorar. Porque minha vida estava boa no mundo. Eu estava na melhor fase, catando as minas, ganhando dinheiro, soberba do rap, melhor roupa, né? Ele falou João 3,16. Na verdade, ele falou mal do Malcolm X, do Mandela, do Luther King. Eu lembro até hoje a pregação. Que ele ele montou uma arena. Hoje eu moro pertinho de onde eu me converti. Eu sempre passo lá na frente e agradeço a Deus, ali no Tingui. E... ele falou que Mandela não salvava, Zumbi não salvava. Ele falou mal de todo mundo e falou de Jesus. E naquele dia as escamas caíram. Eu sempre falo para ele, pastor, prega o evangelho, porque Deus tem compromisso com o evangelho. Se ele tivesse prometido que a minha vida ia melhorar 1 mês de igreja, eu saía da igreja. Porque o bairro inteiro virou as costas para mim. Nunca mais peguei uma menina. Nunca, então, mas dentro de mim havia um gozo, uma alegria, porque a Bíblia diz que o reino do céu é semelhante a um homem que encontra um tesouro e ele vai e vende tudo com alegria. Não é assim, eu tô largando as coisas, vou largar a gravadora secular para ir para gospel. Você perdeu tudo por fora, mas dentro de você tem uma alegria porque você encontrou o tesouro. É um tesouro, né? Então eu não queria mais saber de rap, só que eu não queria ser pregador. Eu nem imaginava que eu era digno de ser um pregador. Só que aconteceu algo muito interessante. O Rafa, a galera que eu fui ganhando para Jesus do meu bairro, a gente começou a ganhar a galera e trazer pro Tempo das Águias. Quando chegou uma hora, nós estava com um ônibus lotado de gente vindo, né? Quem é de 2004, 2005, Tempo das Águias vai lembrar disso. E aí nós fazíamos, junto com o Sinal Vermelho, né, um evento chamado Comunhão no Hip Hop, que, se você pesquisar no YouTube, programa Plug, quando nós vimos um dia, a RPC estava lá, sem a gente mandar e-mail, sem contar, porque eles queriam ver o que estava acontecendo, que o Inter 3 encostava ali, descia uma galera, né? Esvaziava ali. Então a gente não queria ser nada, a gente queria falar de Jesus, só que nos primeiros 6, 7 meses de convertido, eu recebi mais de 60 profecias que eu ia ser um pregador. Então eu aceitei Jesus num sábado, 24 de julho de 2004. Na quarta-feira eu tinha uma palestra agendada no Colégio Santa Cândida, que eu estudava, auditório da Sagrada Família. 500 cabeças lá, sabe o que eu fiz? Em vez de falar de Zumbi, Malcolm X, comecei assim, hoje eu não vou falar de Zumbi, de Malcolm X, que era uma palestra da consciência, né? Já agendada na programação da escola, irmão Oliva quase caiu para trás. Eu falei, hoje eu vou falar que Deus amou o mundo de uma tal maneira, e preguei. Ninguém entendeu nada. Na quarta-feira, já tinha lido o Novo Testamento, né? Poder de Deus mesmo. Eu comecei a ler sábado, porque eu pensava assim, segunda-feira, o que eu vou falar para meus amigos, mano? Que agora eu vou largar tudo. Daí eu falei assim, mãe, onde é que fala de Jesus aqui na Bíblia? Ela falou, aqui fala. Eu falei, beleza. Eu lembro que naquela noite eu li Mateus, Marcos, Lucas e João. E ela me chamava para jantar, eu falava, segura aí, mãe. Porque eu tinha que saber quem era Jesus, né? Na ingenuidade. Depois continuei lendo. Então não queria saber, daí venho, encontro o Rafa, porque na verdade eu aceito Jesus no primeiro comunhão, no hip hop. O Rafael já estava na igreja ali, meio que chegando, né? E o Sinal Vermelho ali, e eu venho naquele impacto e começo, cara. Então eu não queria ser um pregador, Deus falou. Eu não queria ser pastor, eu não queria ser nada. A única coisa que eu queria fazer era ficar no meu quarto orando. Nessa época eu estava esperando o quartel. Então quando eu ligo para a gravadora, eu fazia assim, na época quem me patrocinava, né? Eu vivia já da minha arte. Então eu era patrocinado pelo Guelé 10, Movimento Negro,
pelo Colégio Santa Maria. Ali eu dava palestra, então eu ligo para eles e falo, ó, acabou a parceria. Não, mas você tem uma ideia, meus rap não falava nem palavrão. Eu achava antiético. Então eles não entendiam por quê. Eles falavam, não, mas você fala de Jesus nas tuas músicas, fala de Buda, fala de... Eu falei, mas agora eu quero conhecer. E aí que acontece isso. A Vem Por Amor, que você conhece do Guerra Santa, pesquisem aí, Vem Por Amor. É a música, eu sempre falo pro Rafa, a música que mais nós ganhamos gente para Jesus foi Vem Por Amor. Ela surgiu numa madrugada dessas aí, antes de nascer a Guerra Santa. Já surgiu a Vem Por Amor, a minha parte. E numa dessas madrugadas, tomando café, escutando o missionário Alexandre da Rosa, que daí, né, fazendo o jejum da madrugada e devorando a Bíblia, que eu passava as madrugadas usando droga, então agora vamos passar lendo a Bíblia, esperando o quartel, né? 17 anos você fica naquele vácuo. Você larga o mundão. Não tem trabalho. Você fala, vamos se trancar no quarto e orar, né? Jejuar, né? Graças a Deus. E aí um dia veio na minha cabeça assim, deixa eu pegar lá meu CD de base e tentar cantar a música que eu cantava. Uma madrugada. Estou contando para vocês fatos históricos da presença de Deus e eu coloco o CD do DJ Rafa, era a base 1. Quando eu vou cantar, hoje se eu quiser cantar aqui a Dignidade, eu consigo, né? Mas na época Deus fez algo muito legal. Que quando eu fui cantar, minha língua enrolou. E eu não consegui cantar. E eu entendi. E aí o Espírito Santo falou comigo, você nunca mais vai cantar isso. Daí eu falei assim, então me dá uma música, que eu vou contar para todo mundo. Daí vem por amor, né? Que a minha parte eu falo, a do Rafa é sem condições. Eu não lembro nem a minha parte, faz anos que eu não canto. Mas o preço foi pago. O sangue do madeiro. Jesus é o resgate que comprou o mundo inteiro. Cara, isso aí é entendeu? de... E eu falei pra Deus. Aí aquele dia eu aceitei voltar pro rap. Eu lembro que eu liguei pro Rafael. A gente se encontrou no culto de terça. Eu falei, mano, vamos, nós precisamos, cara. E aí nasce o Guerra Santa. Dia 26 do 3. BDH. Então nós queríamos só isso. E aí o pregador vai indo. Então 4 dias eu preguei pra escola inteira. Dia 2 de outubro de 2004, a pastora Raquel, que era uma pastora, até hoje, esse dia ela foi lá em casa, eu agradeci ela, pastora da minha mãe da Quadrangular, ela me chamou para pregar na tarde da bênção, porque eu passava a manhã em oração e jejum com as irmãs. Ela falou, você não quer pregar? Eu nem sabia que tinha que pedir pro meu pastor, eu nem conhecia meu pastor, na verdade. E eu fui, eu já tinha lido a Bíblia toda. Não, mas é aquela loucura, né, mano? Então, eu só tô respondendo a pergunta. Você queria ser um piano? Eu não queria ser nada. Acontecendo. Mas e aí eu olhei e não tinha uma roupa pra ir, cara. Eu falei, com essas calças XXL, arrumei uma calça da Conduta, que era uma calça mais comportada, uma camiseta do meu irmão, e fui, mano. E naquela tarde eu levei o Linhares, que congrega com a gente até hoje. Falei, mano, eu vou pregar a primeira vez, tô nervoso. E eu preguei 1h15, não parei mais. E depois preguei a primeira vez no templo e foi indo. Então eu nunca quis ser nada. Então o Senhor falou, você vai ser isso. Cara, então, é o negócio de o cara ser chacoalhado mesmo, porque põe na shakeira assim, ó. O John Piper diz, né, cara, que é mais ou menos assim, parafraseando, que a conversão é você bater de frente com uma Scania. Não tem mais como você ser o mesmo. Por isso que nós, agora falando como pastor, né, se tem algum pastor nos assistindo, obreiro, qualquer um que trabalha com gente, você tem que olhar para tua plateia e saber que não é todo mundo que é convertido. Porque o cara não sofreu esse impacto. Não quer dizer que você não vai amar ele, não vai destruir, mas você tem que... Por isso que a Santa Ceia é importante na história da igreja. Porque é uma oportunidade de se pregar o evangelho. Eu fico tão triste, domingo nós temos Santa Ceia na igreja. Eu sempre me esforço na Santa Ceia pregar uma mensagem, não é nem evangelística, mas do evangelho. Porque o evangelho, Paulo diz isso em Romanos 1,16, ele é o poder de Deus. Ele não contém. O poder de Deus não é uma cura, o poder de Deus não é um arrepio no braço, o poder de Deus, se existe uma mensagem que carrega todo o poder de Deus, é o evangelho, com um propósito, a salvação de todo aquele que... Então, seja judeu, seja qualquer um, punk, corintiano, eu sei que essa castra é mais difícil. É difícil, dá um trabalhinho mais. Mas o Espírito... É que a gente coloca, né? Pastor, como que faz para ganhar... Eu ouço muito isso nas aulas de evangelismo com entendimento. Como que faz para ganhar o skatista? Vocês trabalham com skatista? Trabalhamos. Punk? Normal. Tá. Homossexual, bissexual, trissexual, ateu, até crente. É o evangelho. Jesus falou, ide por todo mundo e não pregue outra coisa a não ser o evangelho.
E é engraçado que você falou que às vezes o pastor que está assistindo a gente, ele olha para a igreja, ele olha para a nave e sabe quem foi impactado e quem não foi. Você a gente está pregando, às vezes, claro. a gente prega, a gente olha, porque não é a pessoa chorando. Não. É você ver a pessoa falando assim, dá para você ler na testa da pessoa, eu preciso mudar de vida, eu preciso ser transformado por isso. E quando você prega evangelho, quando você prega motivação, ou até que você quer fazer mais uma palavra de bênção, de vitória e tal, a pessoa recebe, chora, mas ela não tem aquele impacto mesmo. Então o evangelho, se você quer saber, se você até agora não entendeu do que nós estamos falando de uma coisa que é poder, que é uma Scania. E o cara pode viver na igreja, né? Eu não consigo entender isso porque, graças a Deus, eu me converti e vai fazer 17 anos mês que vem. Nem um dia da minha vida eu pensei em largar Jesus ou larguei Jesus. Não quer dizer que você não tem luta, não tem... Mas essa ideia não passa mais na tua cabeça, porque eu lembro de Pedro, né? João capítulo 6, versículo 66 em diante. Jesus começa a pregar, né? Uma mensagem, né? Que ele era o Cordeiro Pascual, que é aquele no começo do pão, e a galera começa a ir embora. E Jesus não era um pregador tão bom igual eu. Quando eu prego, vai uns 3, 4 embora, o resto fica ali. Jesus, do auditório, vence na Vila Capanema lotada. Faz tempo que não acontece isso, né? Mas 20 mil pessoas começa a ir embora. Eu sou paranista, tá, irmãos? Eu posso, então, falar, né? Começa a ir embora e ele não muda a mensagem. O problema é que a gente muda. Quando a gente vê a galera indo embora da nossa igreja, eu estou falando, eu sou pastor. Todo pastor quer ver as cadeiras lotadas. Só que eu descobri que é melhor ver o céu, né? Lotado. Então Jesus, a galera começa a ir embora e daí Jesus é mais homem ainda. Ele olha para os 12, você tem que ser homem. Vocês também querem me deixar? E aí Pedrão se levanta cheio de falha, ainda se arrumando, mas ele tinha entendido. Tem um teólogo brasileiro que diz que conversão é não ter mais o começo, nem o meio, nem o fim que não seja Jesus. E ele fala, pra quem? Eu sei que às vezes nós cantamos errado, pra onde? Pra onde, né? Mas é pra quem, porque conversão é uma pessoa, não é um lugar. Não é estar dentro da igreja, não é estar... É uma pessoa, quando você entende quem Jesus é. Ele falou assim, pra quem iremos nós? Só tu tem os milagres, amém? Não. Só tu prospera? Não. Só o Senhor preencheu o vazio que eu tinha aqui dentro? Não. Só tu tem as palavras de vida eterna. Então Pedro falou assim, cara, eu perdi o senso, eu não sei mais para onde ir. Então eu prefiro ficar aqui, vai me transformando aí. E Deus transforma Pedro. Então você perde, né? Você se perde para se achar. Então o Senhor te encontra e você não tem mais outro lugar. Então eu não sei o que é isso, mas John Wesley era pastor anglicano, né? Tô falando mais de John Wesley do que de Jesus hoje. Mas ele não era crente. Então ele precisou um dia, lendo ali, né, se eu não me engano, o prelúdio de Lutero aos Gálatas, ele teve o coração aquecido e se converteu. Então talvez você nos assiste aí, você vive na igreja. E fala, pastor, mas eu luto, eu sou humano, eu só sei errar. Aí eu faço agora vai ser diferente, amanhã... Mas você já entendeu o que Cristo fez? Porque é isso, é pela graça, ele te dá um toque, ele mudou as coisas. O mundo o que era preto e branco vira colorido, o que era colorido para você vira preto e branco. O mundo já não te seduz mais, não porque você não porque você se torna, em vez de ser pecador, você se torna um santo, porque ele te toca. Então, João 3,16, né? Depois você pode procurar aqui o Talks. Quero saber mais do Evangelho. Se quiser mandar um e-mail, vai lá no DHCWB, nós vamos na tua casa, pregamos o Evangelho. 7 semanas. nós temos o Lar de Paz, né? Deixa eu fazer a propaganda. Onde nós falamos de Cristo e sua obra redentora. Sim. Eu não vou falar de dízimo, de oferta, que você tem que arrumar teu casamento. Isso aí acontece depois. Depois que nós somos impactados por Cristo. Precisa ser impactado pelo Evangelho. Senão você... Na aula de evangelismo com entendimento eu falo, o problema da igreja é querer chegar, discipular quem não foi salvo. Quem não foi salvo. Aí você quer ensinar o cara os 10 passos do casamento. Mas quando você abrir lá que o marido tem que ser como Cristo, o cara não vai ser, porque ele não foi salvo. Primeiro que ele nem entende quem é Cristo. Não, e ele pode até entender o Jesus histórico, ele pode dar risada com a pregação de casal. Hoje a igreja está legal, só que não aconteceu algo dentro dele. Desculpe o exemplo, mas eu sempre dou esse exemplo. É você chegar para um porco e dizer assim, você é uma ovelha.
Determina aí, você é uma ovelha. Aí eu brinco do Baby, né? Lembra o Baby, porquinho trapalhão? trapalhado. Aí você põe o algodãozinho nele. Repete comigo. Bah, carneiro, ovelha. Aí o cara aprende, ele pula igual ovelha, ele faz bé, ele pensa que é uma ovelha, mas o dia que ele vê uma poça, aí ele tananana, ou como os memes hoje, oh não, oh não. Vou dar meu último. E aí o pastor fala, mas por que, cara, que você tá indo? Porque a natureza dele não mudou. Você fantasiou, você quer que ele namore dentro da igreja, curta o rap gospel, ande com a camisa gospel, E vai enfiando goela abaixo, vá né? na baladinha gospel, agora você é gospel, só que ele ainda continua, nós continuamos sendo um porco. Agora, quando o homem nasce de novo, por isso que Jesus chegou também, não quero pregar aqui, mas não tem como, João 3, Nicodemos era mestre, dava aula no seminário teológico, e Jesus na calada da noite falou assim, mano, você tem que nascer de novo. Senão você não vai nem ver, nem entrar. Você não vai entender as coisas do reino. A partir daquele dia ele viu o quê? Anjos. Começou a partir daquele dia foi transformada a vida do cara. Ele começou a enxergar coisas que ele não via. E por que nós crentes, Júnior? O Júnior tá anestesiado. Tô só... Mas por que nós crentes temos essa mania do gospel, né? Ou não é também menosprezando, ou seja, mas não vai ter gospel, como eu diria, não vai ter gospel, porque a ideia sempre usa terno que já melhorou 50%. E como às vezes meu pai conta uma história de que ele queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Diácono, né? Teu pai, eu lembro aí com aquele terno, o pai, aquele azul escuro, hein? As crianças tinham pavor dele, né? Arrepiava. E aí falava assim, não, quero pra você falar em língua, tá? Fala glória, 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 bem rapidinho e tal. E aí a pessoa falava, né? Era hoje no WhatsApp, já tava profetizando, era do WhatsApp, né? Que você acelera no 2 ali, o já, cara é glória, batizado. glória. E aí, a gente não Deus. não é feito assim, ó, fica à vontade. Tá bom, Ô, Digi, você pega o guardanapo ali pra nós, por favor? O negócio não é você colocar, meu Deus, Júnior, colocar o algodão no porquinho. E porque ensinar ele a falar como crente, fazer... Porque a natureza dele não mudou. A conversão é uma mudança de natureza. Só Deus pode fazer esse milagre. Mas o que nós estamos falando aqui, só para você entender, para não se perder, que a única mensagem que Deus usa para fazer esse milagre é o evangelho. Meu Deus. Então você, pastor, você evangelista, você que canta um rap, quer fazer malabares, lá na igreja nós temos um lema, você pode fazer tudo, desde que seja para a glória de Deus. Pastor, quer trabalhar com... Agora estamos trabalhando com Libra, ganhei uma surda para Jesus. Cara, faça o que você quiser, mas prega o evangelho. Porque a única mensagem, Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus não tem compromisso com o DH. Se eu consigo concatenar os pensamentos na minha exposição. Mas se eu falar o evangelho, aí o resto é com ele. Né? Então hoje não vê mais conversão genuína porque a igreja está fazendo isso. É os 10 passos disso. Ela quer ver as pessoas legal, ela quer ver as pessoas na cadeira, quer que o cliente volte. Sendo que nós deveríamos expor a mensagem. Todos os homens do passado, né? Do aula de história da igreja, eu amo a história da igreja. Todos os homens, eles pregavam a palavra. John Wesley, né? Já que estamos falando, acho que alguém da Metodista está me assistindo aí, por isso que Deus está insistindo no John Wesley. Como é que é o fogo? A chama que saiu do fogo, né? A tocha que saiu do fogo. O tição do fogo, né? Do fogo. Ele mudou o comportamento da Inglaterra. Hoje ele é estudado, né? Você foi na Inglaterra. Sim, fui. Eu não tive a oportunidade de ir lá. E fomos no museu dele, DH. Desculpa cortar você, mas fomos no museu dele. Não é que ele arrepio, assim. O pastor José que foi junto. Fica à vontade aí, DH. Mas, cara, você olha uns negócios assim, o primeiro púlpito que ele pregou, e você fala, como é que esse cara fez esse negócio? Aí a mocinha vai falando lá, tudo em inglês, né? E aí ela fala que o que ele fazia porque ele fazia com paixão e sabia que a palavra dele não duraria só para aquele dia. A palavra dele ia durar, ele tinha plena certeza que a palavra dele iria perdurar adiante. Então ele às vezes ele ia pregar, os caras
jogavam coisa nele, os caras xingavam, ele falava, não, eu vou continuar. Mas agora vai ver o que ele pregava. Se eram os 10 passos disso, daquilo, como manter um... Ele pregava a Bíblia. Todos os pregadores, eles abriam. Né? Falava de Jesus e as pessoas... Todas as estátuas dele, ele estava com a mãozinha levantada, ou assim, ou em cima do cavalo. Agora a gente quer inventar. Então, nós estamos na minha conversão, a gente começou o Guerra Santa com esse único intuito. Não era gravar um CD, não era ser famoso, não era... E ainda empurrado por Deus, porque você vê também na Bíblia que todo mundo que Deus chama, ele ficou muito cabreiro quando o cara quer muito ministério, porque todo mundo diz que... Não, a primeira característica do ministério é você falar não. Eu não sou digno, Senhor, porque é muito grande. E aí ele tem que trabalhar em você, porque... Anota essa frase aí, marca a gente no Instagram aí, no YouTalk, né? Fala pra galera aí, arrastar pra cima. Anota essa frase, primeiro Deus faz em você, para depois através de você. Então a obra de Deus é feita por pessoas em quem Deus já fez a obra dele. Então você fica impactado diante de tão grande, ela é maior que você. Olha Isaías. Olha Paulo, olha Moisés, olha Jeremias. Você nunca viu, não, beleza, Deus, eu vou lá mesmo, eu sou bom. Eu cantava rap no mundo, agora eu vou abalar. Esses são os artistas aí que a gente vê hoje. O que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas chegam, você viu que fulano se converteu? Eu falo, sério, mano? Aí passa uns dias e fala, vou pesquisar, né, cara? O cara se converteu. Quando eu pesquiso, o cara já desviou. Não deu nem tempo. Não deu tempo nem de pesquisar. Porque é essa transição. Sim. De secular para gospel. É um proselitismo de católico para evangélico. Agora a conversão é Deus nos tirando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. É outra parada. Então começou assim, daí o Guerra Santa vem, você conhece, 2005, 2006, 2007, aquela avalanche, né? Sem querer falar, mas era todo final de semana, 8, 10 lugares. A gente pregando, a igreja era muito evangelística nessa época, isso é verdade. Infelizmente, nós temos clamado, depois dessa pandemia, como igreja, a gente vai invadir as escolas. A igreja era muito evangelística, e daí o rap se tornava muito útil. É uma ferramenta... Então, o Guerra Santa chegou a épocas, o Rafa, a Bélia, ele está nos assistindo, sabe? Os pastores, né, que nos levaram, de 8, 10 ministração por final de semana. Porque toda a igreja queria ganhar almas. Né? A gente fez muitos trabalhos evangelísticos em várias, tudo que é denominação que você possa imaginar, porque havia aquela vontade de ganhar almas. Foi aquele boom evangelístico no Brasil, que infelizmente se passou. Hoje você vai nos eventos, não, nada contra, tem que ter edificação, eu sou pastor, mas é só conferência, é só ensino, um pregador querendo saber mais que o outro, cada um tem uma nova revelação. Eu levo um susto quando eu vejo alguém dizendo, segura aí na cadeira que eu tenho uma nova revelação. Agora tá vindo agora, tá chegando agora. Eu brinco na aula de bibliologia, falo que você tem de mais novo, já tem 2000 anos, que é o Novo Testamento. A mais nova revelação já tá lá. Então é isso. Então eu nunca quis o rap, depois de convertido, não queria ser pregador, muito menos pastor, muito menos... As coisas vão acontecendo conforme as palavras de Deus e entendendo que eu não podia guardar aquilo para mim. Meu Deus. Glória a Deus, cara. Então foi assim. Que legal. Pode falar, Juninho. Não, eu acho legal. É bonito ver como ele fala de uma preocupação de um evangelho que não é um band-aid, né? Que adianta chega uma pessoa com uma enfermidade grave, você dá um band-aid para ela. Ela não vai adiantar nada. O evangelho genuíno, ele confronta e afronta o seu eu, né? Mas que legal. E o rap ser essa ferramenta... Eu, bem sincero, eu fui conhecer mais de perto o rap quando eu vim para Curitiba, porque o ano que eu vim, eu estudei no colégio Algacir e eu vim do interior, lá é muito sertanejo e tal, então quando eu cheguei eu fui confrontado com muita gente do rap, e era legal que essas pessoas do rap, elas tinham uma consciência e elas poetizavam muito, assim, elas viam coisas que eu nunca ia parar para observar. Mas é um negócio que você falou. Tem que ler o cara. Mas porque ele faz. Só para às vezes tem alguém que não é situado, né? Mas é porque o rap ele é mais que uma música, né? Ele faz parte de uma cultura. Então o hip hop, né?
Então a pessoa acaba tendo uma cultura. Toda música já é cultural, né? O rock também. Aham. O rap é uma coisa um pouco mais forte, porque ela é mais marginalizada ainda, então ela é feita por geral. Hoje, claro, evoluiu muito. Hoje, graças a Deus, né? Eu falo graças a Deus porque gera emprego, né? Me abriu portas para pregar o evangelho. Eu preguei em vários lugares do Brasil por causa do rap. Mas o que acontece? O rap, ele faz parte de uma cultura. Então, naquela época não tinha. Hoje não, hoje tem um público que consegue curtir um sertanejo, um rap. Naquela época não. Se você era do rap, você era. do rap. Então você tem um olhar. O rap ele gera uma cosmovisão, né? Hoje a gente sabe disso. Na época você não sabia o que era isso, mas ele gera a forma de você enxergar o mundo. Então aí que entra porque o rap é ritmo e poesia. Né? Então tem gente que pensa, é fácil fazer rap. Não, cara. Você faz uma poesia, né? Eu dou aula de salmos também, né? Eu sempre brinco, ali tá cheio de rap. O paralelismo das coisas judaicas. O rap é muito mais difícil. Por isso que quem faz, você falou de sertanejo, quem é lá da igreja sabe, eu tenho vários shows de stand-up, de paródias. Porque quem faz o rap tem um raciocínio muito rápido. Porque é muito difícil você pegar o ritmo e colocar a poesia e ainda dentro de uma cultura politizada. Com um conteúdo. De um olhar pro mundo e ainda de protesto. Porque o rap tem essa veia. E aí depois eu fui descobrir que eu era protestante. Pra você ter uma ideia, eu fiz um teatro no Colégio Santa Cândida, olha que louco. Colégio católico, quem é de Curitiba sabe. E na aula de história, cada um ficou com um capítulo, e eu novo convertido, terminando o 2º grau, caiu bem o capítulo da Revolução Burguesa e tal, da época da Reforma Protestante. E eu fui DH Lutero. Ali nasceu Lutero. E eu consegui pregar o evangelho dentro do colégio católico com a vida de Lutero. Então, coisas loucas. E aí o protestante. Então, olha como o rap ele carrega. O Guerra Santa, daí eu e o Rafa inventamos uma outra sigla pro rap, né, que a gente é emitido, que era ritmo apostólico pentecostal. Depois a gente ficou um pouquinho mais, eu falo ritmo apostólico profético pentecostal. Que então, tem até numa música fala isso. Tem várias músicas. Porque o que a gente entendeu? Que falou, cara, não tem música mais profética do que o rap. O rap não é só evangelístico. Por isso que Desperta, Renúncia. As primeiras músicas do Guerra Santa estouraram na Sara Brasil FM. Quem é de 2004, 2005 sabe que não... Tanto que olha que loucura, a gente se converte em 2004... O Guerra Santa começa em março de 2005, em maio de 2005 nós estamos cantando na Marcha para Jesus. Você acredita nisso? Nós, o Sinal Vermelho e o Fruto Sagrado. Uma marchinha, tinha 10 mil pessoas na Boca Maldita. Guerra Santa cantou 7 anos seguidos na marcha, sem ser de gravadora, sem ser... Porque começou profeticamente, né? O Guerra Santa ele começou dentro da Casa Rebelde de Israel. Então era mensagem para os crentes. A gente no dia a dia pregava para os loucos. Mas na música nós pregávamos para os crentes, porque os crentes estavam acomodados. Quantas pessoas se converteram, quantas pessoas falaram, cara, quantos jovens largaram drogas? Era comum na nossa época de rede jovem, final do culto tá a droga, tá ali, tá a revista pornográfica, nós tínhamos o latão, né? A pessoa ia lá e jogava coisa, roupa que tinha roubado. A galera da torcida organizada começou a se converter, porque o rap tem essa... Pelo ritmo, né? O reggae, eu faço reggae também, né? Mas o reggae é adoração, é gostoso. Agora o rap não tem como, ele é uma pregação. Não tem como você passar pano. O rap você tem que bater o papo reto, né? Então é isso que você falou. Então você chegou no Algaci, você se deu com uma cultura. E até eu queria perguntar pra você. Eu não sei, eu sou leigo na questão de rap. Mas foi muito interessante ver um boom, assim. Boom. Mas eu não sei se é uma ótica minha, ou me acostumei com isso, ou o rap de 2004, de 2005 veio caindo. Como que você fala o cenário do rap? E eu já levando para esse lado gospel, assim, hoje. Cristão, cristão, né? Não gospel. Você acha que diminuiu? O rap ele tá se adaptando? Vamos colocar 2 cenários. 2000 a 2004 foi o boom. No sentido assim, havia nos anos 90, mas era muito marginalizado, escondido. Como você tinha que pesquisar para conhecer. Quando o Racionais Story vende 1 milhão de cópias em 98, com Sobrevivendo no Inferno, na época o CD era a coisa mais forte, a TV o melhor veículo, e o Racionais vai para MTV, e todo mundo, quem que é esses caras que vende 1 milhão, falando letras assim, começa matérias, revistas, né? Lembrando que não havia internet, mas não era como hoje.
Então o Racionais 98 abre essa madre, né? E aí o rap começa a se popularizar, as pessoas começam a entender que não é coisa de bandido, que é tal, mesmo... Então o boom ali nós pegamos 2000 a 2006, até 2006 mantinha essa cultura. Aí tem uma caída, por quê? Porque o Brasil começa a melhorar financeiramente, a gente também tem que entender o momento histórico. Certas narrativas já não entram mais. Por exemplo, o Racionais, quando começou no Capão Redondo, eu conheço toda a Zona Sul de São Paulo, cara, o Capão Redondo era uma fazenda. Então, era Capão Redondo, cidade de Tiradentes, Zona Leste, estou falando do cenário histórico. Hoje tem metrô no Capão Redondo, hoje. Então, querendo ou não, isso já tira um pouco, mas não só isso acontece, aí começa essa geração, como tudo que se populariza, né? Começa a ter as pessoas, eu curto um rap, mas curto um pagode, mas curto... A questão da cultura começa a cair. Então, houve esse vácuo. Então, começa a se perder, o mundo começa a mudar, a evolução musical vem, alguns ícones do passado ficam para trás, né? E o rap dá uma caída. Só que daí há um ressurgimento em 2009, 2010 com essa galera nova. Né? Eu falo nova porque nós somos um pouquinho mais antigos, mesmo sendo novo. Que daí é Emicida, Rashid, Projota. O Guerra Santa pegou... Curitiba entra no cenário nessa época, porque Curitiba é um lugar onde eles falavam rap underground, que é um rap que daí já não fala tanto de favela, começou música de festa, mulher começou a aparecer em festa de rap, eu não quero aqui citar alguns nomes, mas o Guerra Santa passou esse momento. Nessa época, o Guerra Santa, por decreto divino, ele entra num selo de rap secular. Né? Upground Beats, onde tinha alguns artistas, até alguns que já estouraram a nível de Brasil. E aí o rap começa a voltar no sentido mercadológico. Então talvez, por você não curtir tanto rap, talvez aquele olhar de cultura você não vê mais, porque hoje o rap não é identificado muito pela roupa. Hoje todo mundo usa, às vezes tem pessoa que nem curte, sim, é porque verdade. a roupa já não é mais, é aquela coisa, estiló. Hoje tá as marcas, você não sabe mais o que é o quê. Né? O sertanejo hoje é uma cultura mais forte do que o rap. Culturalmente, você bate o cara ali. Então, assim, pra você entender, você gosta de sertanejo. Uma coisa era Tunique Tinoco e tal. Você batia e falava. Hoje o sertanejo é meio que balada, dance, tem rap. Então tudo começou a se misturar. Já mistura com os MC, vai funk junto. E o rap entrou nisso. Agora, mercadologicamente, o rap tá mais forte do que naquela época. Que esses caras, Emicida, Projota, Rashid, que são os mais antigos dessa galera nova, daí depois vem um monte. Hoje, cada dia surge... Eles começaram a trazer um olhar empreendedor. São pessoas assim, por exemplo, nós conhecemos todos esses caras, são pessoas que nem usam droga, não bebem, que trataram o rap como empresa, cresceram financeiramente. Eles têm mais dinheiro que o Racionais, pra você ter ideia. Então aí toda essa moçada nova, os beatmaker, começou a se tornar uma indústria, os videomaker, daí toda a evolução da internet, aí você não precisa mais de gravadora. Antes era um sonho, você precisava de um estúdio, hoje você faz tudo na tua casa. Então de 2010 pra cá, hoje o rap no mundo é a música mais ouvida. Legal. Né? Então, mercadologicamente, o rap tá muito forte. Então, por isso que a igreja tem que saber. Agora, culturalmente caiu. Agora você falou da igreja. O evangelho, o gospel, o cristão, chame como quiser, ele caiu muito. Por quê? Porque as igrejas deixaram de ser evangelísticas. Foi esse fator histórico que eu tô te falando. Por que quando o Guerra Santa se converte, nós fazíamos um evento e tinha 2.000 pessoas? Porque os pastores queriam ganhar almas. Eles iam atrás dos perdidos. E aí o rap, mano, você faz um evento de... Né? Com certeza. Hoje, claro que evento já não é tão chamativo. Hoje, agora depois da pandemia, muita coisa vai mudar. O mundo mudou. Mas... Como as igrejas, hoje, isso é histórico, eu também dou aula de protestantismo no Brasil, eu sempre estou ligado nas pesquisas. Do ano 2000 para cá não houve um crescimento. O que há é migração. Então a pessoa sai insatisfeita de uma igreja. Nessa pandemia, o que eu recebi de gente de outra igreja. Até mesmo do catolicismo, que daí subiu, agora estava de 28%, né? Subiu para 33%, porque de evangélicos, né? E aí eles é a migração realmente de outra Então, outra hoje, religião, qual que é isso? Eu tô falando assim pra você historicamente, isso não é uma crítica, é o que eu vejo. Hoje a igreja se preocupa muito mais em oferecer serviços para que a pessoa chegue e fale, eu quero ficar nessa igreja porque aqui tem... É um cardápio, né? É difícil conversão. E aí o rap se torna... Porque já é uma música que não dá dinheiro. Não, mas você explicou, eu entendi perfeitamente. E ela perde a utilidade evangelística dela, que é, né? Então, pro gospel fica difícil.
né? E fica difícil você se manter. Graças a Deus, eu tenho salário como pastor há 4 anos, mas eu vivi sempre, graças a Deus, da minha arte, da minha música, sem cobrar um centavo. Vendi mais de 12 mil CD de mão em mão. E aí o CD não existe mais. Então, assim, você hoje conseguir lidar com o rap, que nem Curitiba, tem muito grupo bom, o próprio Guerra Santa, mas ninguém vive do rap. Porque é muito difícil uma igreja, aí eu penso agora, falando como pastor, investir numa estrutura musical que mercadologicamente talvez não traga um retorno, porque o rap é evangelístico e profético. O perdido precisa ouvir evangelístico, ele não tem dízimo, não tem oferta. O crente precisa ser confrontado. Então não é uma música muito legal. Ele prefere ouvir mais a gente Yeshua. Eu falava, Rafa, assim, mano, viver de música no Brasil já é difícil. Ai, viver de música tribal, né, urbana, mais difícil. E nós escolhemos a pior, que é o rap. E aí nós escolhemos a igreja, que ainda é um gueto dentro do gueto, do gueto, do gueto. Então, talvez é isso, mas mercadologicamente o rap é a música mais ouvida. Então, legal. Você, pastor, você que faz um rap, faça bem. Porque vidas podem ser alcançadas. Mas procure o público correto. Você não vai ter grandes plataformas. Vá para as escolas. Vá para as praças, organize, compre um som, vá para presídio. Então, por mais que o funk hoje, né, é mais popular que o rap, isso é fato. Eu também viajo pelo Curitiba, não é tão forte, mas no Brasil o rap já não é mais a música da periferia. Então isso também é verdade. O funk porque o rap, né? Mas ainda o rap, ele traz uma curiosidade, ele traz uma... Então ela tem que ser no lugar que ele é útil. Sabe aquela comida que tem a sua hora? Sim. Entende? Então tem que... É igual sopa. No inverno, cara... Então o rap tem que vir na hora, falando para você um cenário humano e mercadológico. Talvez você olhe hoje de fora e não veja tanto, mas é muito forte ainda. Viu, mas falando assim, você falou, vai pra escola e tal, nós estávamos falando de ser missional, né? Missionei. Você... Quantos projetos, assim... Opa, já estou longe do microfone aqui, mas agora eu vou mais perto. Mas quantos projetos você tem aí projetos missionais, assim, eu sei que são vários, nós já falamos antes, mas qual que mais mexe, assim, com você? Tem algum... Vamos começar pelo esse gancho do rap, depois a gente vai pro lado pastor. Então, como rap, claro, agora tá tudo parado por causa da pandemia, né? Mas como rap, o trabalho, acho que eu mais gosto e mais vejo relevância é o trabalho nas escolas. Tem uma palestra que eu dou, se você quiser convidar quando passar tudo isso, ou quiser tomar um café, eu te explicar. O que acontecia? Como eu comecei, quando eu saio do Guerra Santa, o Guerra Santa ele tinha um ministério muito frutífero, mas era Curitiba e região metropolitana, e aí por uma direção de Deus eu já tinha saído do Templo das Águias, né? E depois, um ano depois, saí do Guerra Santa, porque Deus começa a me encaminhar para algumas coisas, e começa a se abrir as portas do Brasil para mim. E eu comecei a viajar muito para pregar, para cantar um rap. E como geralmente, né, a gente não cobra, mas as igrejas sempre pagam a passagem, você já está lá. E geralmente as ministrações são à noite. Eu comecei a ocupar, não por nada, mas, tô aqui já, sabe Paulo em Atenas, Atos 18? Vou dar uma andada Você não consegue ficar aí no hotel, você não consegue ficar né? E aí começou a surgir os presídios, né? E as escolas. Por quê? Porque eu e o William Dereski, na nossa conversão e tal, a gente, como ele tinha passado pelo internamento da Crave, eu tinha feito trabalho muito com dependente químico, desde quando me converti, por ter usado droga, a gente criou uma palestra. E a gente foi aperfeiçoando essa palestra, porque nosso objetivo era pregar na escola. E aí, quando eu volto a viajar, eu pego essa palestra e chamo de Palestra Vida, tenho todo um projeto, não falo que sou pastor, eu trabalho mais de 12 versículos na palestra, sem falar que é da Bíblia. Então é um trabalho bem legal, onde eu vou trabalhando até depois, você pode pesquisar, tem uma música Há Caminhos, que ela surgiu de um projeto desse lá em Porto Amazonas, as crianças escreveram ela, então é uma coisa linda. E aí eu começo a dar palestra nas escolas, onde eu coloco o rap, essas inserções,
e as pessoas ficam impactadas sem você dizer que é nada. No final as pessoas vêm e essa palestra ela tocou mais de 140 mil alunos. Imagina. Indo em escola. Eu passava o dia inteiro. Às vezes saía direto da escola, tomava um banho e já ia pregar à noite. Porque era amanhã. Às vezes o professor meio com resistência, porque sabia, ainda mais cidade pequena, eu fui em muitas cidades pequenas, então eu nunca tive uma fama, né? Mas um dia Deus prometeu para mim, você não vai ser famoso, mas você vai ser uma referência. E vai ser relevante. Então eu fui em muitas cidades, 800 habitantes, 3 mil habitantes, que o Racionais nunca foi, que o Cantor Gospel nunca foi, 5 mil habitantes. E nessa cidade, qualquer atração, né? Às vezes ficava dando autógrafo. Mas no final as pessoas vinham com droga, vinham chorando, vinham querendo entregar a vida para Jesus, sem você falar abertamente, por mais que é evangelho puro. Eu começo a palestra toda é baseada em Provérbios 14. Há caminhos para o homem, que no começo parece bom, mas o final é morte. Eu falo, está lá no livro do Criador. Então eu vou usando essa linguagem e trabalhando que a droga é exatamente isso. Porque a droga é isso, todo mundo sabe. Droga fosse bom, o nome não seria droga. Então os alunos dão risada, a gente usa humor, eu vou colocando. E o refrão da música é: há caminhos que parecem bom, narguilé, um verdinho, xandom, dom, mas o final é morte, é beco sem saída, a droga mata, escolha a vida. E aí eu termino a palestra com Deuteronômio 28, mas sem falar nada. Eu brinco, essa barba aqui, não, mas nem falo que tá. Eu falo, essa barba aqui não é à toa. Eu vim nessa tarde, você já viu aqui nas minhas rimas, que eu sou ligado com o homem de Nazaré, e eu sou um profeta, na verdade. E eu termino essa palestra. Hoje, talvez você nunca teve uma conversa com o teu pai sobre droga. Talvez você nunca, mas hoje Deus mandou um profeta aqui. Vocês assistem as minissérias da Record? Aí os caras... Então, eu sou um profeta e hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Nossa. A bênção e a maldição. Quer um conselho? Escolhe a vida. Por isso o nome da palestra é vida. Então a droga mata, mas Deus... Então no final é muitas conversões. Então esse trabalho com o rap, e aí à noite as pessoas vão no culto e lá você prega daí, João 13,16. Então esse trabalho, acho que a ideia do Will Talks aqui não é esconder, mas é dizer assim, cara, o evangelho não é um evangeliquez. Não estamos preocupados com você sentadinho na cadeira da nossa igreja domingo à noite. O evangelho por isso nós falamos da Missio Dei, né? Deus está em missão. Deus é um Deus em missão. Ele não acha, não, agora peraí, então amanhã eu vou fazer missão. A missão não é evangélica. A missão é Deus está num trabalho de convergir todas as coisas para Cristo. Então se eu canto um rap, vocês entrevistaram aqui o Bu, se eu sou das artes marciais, se eu sou tal, quer dizer, quer comais, quer bebais, tudo quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Sim. Então quando a pessoa olha isso e fala, cara, imagine para um jovem, ele olha e fala, poxa, eu posso cantar um rap, eu posso... Pô, o cara é pastor, mano, que os caras vão no teu Instagram, no final eu jogo meus contatos. O cara fala, mano, o que é isso? Ele talvez, entendeu? A conversa, pessoas que queriam se matar, então os alunos te procuram. Aí eu volto na cidade, porque graças a Deus é outra coisa, as 140 cidades que eu fui no Brasil, todas eu voltei. Glória a Deus. E aí quando você volta, você às vezes encontra pessoas dizendo, aquela vez que você passou aqui na escola. Então a palestra Vida é o nosso... Agora quando passar a pandemia, nós já temos um plano, né, que a igreja ali está bem estruturada agora para receber. Nós vamos fazer todos os colégios da região. Nós queremos dar um boom evangelístico. Se tiver alguém de alguma igreja aqui da região da Zona Norte de Curitiba, do Boa Vista para cá, nós podemos se unir, não é um trabalho da Igreja Rogate. E na Igreja Rogate, eu como pastor, então agora sai o evangelista, porque o Guerra Santa começou lá na pontinha, tendo que lutar pela chave para orar na igreja. Agora eu tenho a chave da igreja, não sou Pedro, né? Mas eu tenho a chave da igreja e do reino. Aí a gente pode organizar melhor, né? Hoje nós temos um Rogate Social, então você também, além do meu Instagram, DHCWB, você pode pesquisar a nossa igreja, @Igreja Rogate. Nós somos Cristianismo Decidido, uma igreja de 86 anos no Brasil. A nossa tem 54, fez agora, ano que vem faz 55. E a gente tem o Rogate Social aqui no Santa Cândida, né? Que nasceu, né, no meio da pandemia como instituição, mas a gente sempre fez. Então a gente trabalha muito com internamento, eu tenho 2 casas de apoio, a gente ali... vai começar agora, depois da pandemia, o Rogate Soccer, nós temos uma quadra, Rogate bilíngue, Rogate contraturno. Então a gente como igreja canaliza, e também é uma coisa para a Zona Norte de Curitiba, né? Eu tenho conversado já com pastores, não é uma coisa da igreja Rogate, por isso que a gente separou o social, que às vezes o cara pensa, não é da minha denominação, né? Para entender que
se nós não nos unirmos e criar... Nós temos um trabalho na Delegacia da Mulher, né? Eu, particularmente, entrei em muitas casas, nós esconde mulher, resgata, medida protetiva, você tem advogados, psicólogos. Nós temos que fazer todo esse trabalho, porque aí volta o DH lá, que queria fazer o social. Só que era só uma denúncia. E eu entendi outra coisa, nós não podemos ser reclamantes, protestantes apenas, nós temos que ser a resposta. Então hoje, como igreja, pra você ter uma ideia, tem muita gente, meus amigos das antigas, que é socialista, que é tal, que falam assim, cara, a igreja de vocês é diferente, porque nós vemos vocês fazendo. Nessa pandemia nós entregamos já toneladas de alimentos, máscara, álcool em gel, nós temos trabalho em todas as periferias aqui da região, Vila Esperança, Monte Castelo, comunidade suburbana em Piraquara. Então, quando a igreja ela mostra, não é fazer para mostrar, mas é mostrar o que faz no sentido, cara, o evangelho é isso. Até a sociedade não tem mais argumentos para falar do dízimo, falar dos pastores que vivem. Que ele vai dizer, cara, tá aí, ó. Os caras fazem os muito. Cara faz. Né? Então, as verdadeiras, você sabe, né, Edu? Você é pastor. Então, como igreja, hoje eu sou mais um obreiro apostólico que nós gerenciamos essas coisas. Trabalho com dependente químico, trabalho de costura, nós temos o Ministério Dorcas, nós temos umas máquinas lá, as irmãs costuram, fizemos não sei quanto, nem vou mentir aqui, quantas máscaras na pandemia. Então nós quisemos, a nossa igreja foi base na pandemia para entregas de alimentos. De alimentos, né? Então assim, a igreja está aí, ó, a gente acredita muito nisso, né? No evangelho social, na questão do homem inteiro, o Pacto de Lausanne, né? Nossa declaração é o evangelho todo, então essa mensagem radical todo para o homem todo, espírito, alma e corpo, em todos os lugares. Por isso nós estamos ali no Santa Cândida, mas estamos lá nas aldeias Guarani, que também os Guarani é um povo, né? Hoje a nossa igreja faz um trabalho lindo lá, não só de igreja, mas social. Para você ter uma ideia, a ortografia Guarani surgiu de trabalhos missionários, não existia. Nós ajudamos. Então, e estamos lá na Alemanha, estamos na China, estamos na Costa Rica, a gente brinca, né? O mundo está ficando pequeno. Tá ficando pequeno. Lá na Alemanha tem também o Samuel Kutenski, né? Já Samuel Kutenski. Tem que fazer um não sei online, quando que você vem para cá, Samuel, mas vamos fazer um online aí, o Samuel Kutenski, nós estivemos lá com ele. Ele é o pai, ele é o apóstolo da Europa. E olha, muito legal o Samuel Kutenski, um cara muito fera, vocês têm que conhecer, plantador de igreja e... O cara vai abrindo a picada no peito. Tava na Espanha esses dias aí, mandou um áudio pra mim. É louco. É engraçado porque a ideia de você ir e você usar a igreja como um ambiente transformador, isso aí o olhar, é como eu falei esses dias, estava com o Júnior e com a esposa dele, a gente estava conversando junto e a gente falou... Precisamos ser uma igreja presente na cidade. Que se a sua igreja fechar na pandemia, o pessoal sente falta? Não, fechou o cara. Não. Na aula de igreja eu falo isso. Falo, cara, quanto tempo as nossas igrejas estão onde estão? E se elas fechassem hoje, o que diriam? O máximo que diriam é dizer, acabou o barulho de som. Ainda bem liberou espaço para será que eles iam ter que bater e dizer, pastor, você não pode fechar? Mas por quê? Foi o debate da pandemia, né? A igreja é atividade essencial. Essencial ou não é? Ela é essencial quando ela é missional. Quer uma frase aí, ó? Tira aí Vocês não fazem esse negocinho do talk, joga o link? Vou fazer um corte aí, vai lá. A igreja, ela é essencial quando ela é missional. Agora, a igreja não... né? Porque o culto não precisa do templo, né? Então, a discussão do essencial, eu tive com o vice-prefeito, né? No meio da pandemia, eu falei isso para ele. Nós tomamos um café lá, fomos bem recebidos. Exatamente isso. A igreja se torna essencial quando ela é missional. Se ela faz sentido. A nossa igreja participou daquelas plantações de árvore de Curitiba e eu pude pregar e dizer assim, sabe por que nós estamos fazendo isso? Porque um dia Deus vai restaurar essa terra e nós queremos que Curitiba tenha menos trabalho para ele, porque é a capital ecológica. Sério? Porque não vai acabar isso aqui. A Nova Jerusalém, não sei qual que é a linha teológica, aqui vai ser restaurado, o céu vai ser aqui. E eu falei, eu quero que Curitiba não vai dar tanto trabalho para o Espírito Santo, porque é uma cidade, né? Então, quando as pessoas começam a entender esse olhar, entender, cara, Deus não é evangélico. Não, Eles pensam que Deus é evangélico, né? Ele não fechou franquia com a igreja evangélica. Nós que evangelizamos Deus, não sei como é que fala. Nós que queremos que Deus seja evangélico. Você acha que um vizinho vai falar mal
Vai dizer assim, pastor, Não. cara, o nosso sonho como igreja, eu falo isso, né? Com o Rogate Social, eu falei do lado evangelista, mas agora falando como pastor. É as pessoas passarem lá na estrada de Santa Cândida, 941, e dizer assim, ó, eu não sou crente, mas esse aqui lugar aí... Alguma coisa acontece aí. Eu invisto aí porque aqui, cara, o bairro melhora. Quando uma criança aprende inglês, nós vamos dar educação financeira, né? A pandemia travou, né? Porque eu trabalho com criança. Nós estamos com todo o projeto pronto, correndo atrás de recursos, parceiros, igrejas da região. Vamos fazer, não tem nada a ver com a Igreja Rogate, né? O reino de Deus, a gente sempre gosta, o Cutens que nos ensinou, a aula de igreja dele, ele passou para mim e pro William, mas era ele que dava, que a igreja tem que ser uma agência transformadora. A igreja é a embaixada do reino de Deus. Nós somos embaixadores. O que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17? Tudo que nós estamos conversando. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então Deus fez na minha vida, as coisas velhas se passaram. Foi o que aconteceu. Por que eu dou palestra no CAPS? Mesmo não contrariando, eu não falo pro CAPS que a dependência química não tem cura. Porque eu entendo a revelação que eles têm. Realmente não tem. É uma doença biopsico-sócio-espiritual, crônica, progressiva. Só que eu falo pra eles, eu encontrei um lugar de cura. Salmo 91, esconderijo do Altíssimo. Vai eu e o Rafa sair desse lugar pra ver se nós não volta lá. Não, claro que não vai voltar amanhã, mas daqui 10 anos nós estamos na biqueira. Mas eu encontrei um lugar. E por que eles me chamam pra dar palestra? Porque eles falam, cara, esse cara tá 17 anos. Todo mundo que cola com ele tá limpo. Quer dizer, mostre. Uma vez, eu não lembro agora quem, mas eu li num livro, ele disse que o maior marketing da igreja são vidas transformadas. É o maior marketing, né? O cara olha e fala, cara, eu não acredito, eu nem... Mas não tem o que falar. Vem aqui, fale para os nossos jovens. Os diretores, né, dos colégios me chamam quando tem um problema com um aluno. Eu sou capelão também. Então eles falam, pastor, vem conversa com esse jovem aí, porque tá dando muito trabalho. Mas por que eles falam isso? Porque eles sabem que a galera que anda com a gente... Aconteceu uma coisa muito interessante antes da pandemia. Nós fizemos um trabalho no colégio Padre João Vilinski do Aliança, é um colégio onde eu estudei, o Dronali que está na Tailândia estudou, o Deré. E a diretora que estava lá, ela foi minha professora. E quando ela viu essa palestra que eu estou te contando, ela começou a chorar. E ela falou, é você. Ela pegou as fotos de quando ela assumiu a escola, nós já tínhamos saído, todo pichado, era toda a nossa pichação. Nós tacamos fogo na biblioteca. Aí uma outra professora falou, você lembra aquela vez... E as pessoas estavam velhas, né? Na época elas eram novas, assim. E eu comecei a chorar. Cara, foi um mover na sala dos professores. Porque ela falou, você lembra aquela vez que você pegou o dicionário de inglês? Porque eu era contra o inglês. Eu falava, por que aprender a língua do imperialismo? E ela contando, eu tinha esquecido. Daí eu lembrei. Disse que eu peguei o dicionário e joguei no ventilador. Pá! Você lembra aquela outra? E ela chorava, dizia, vocês não sabem quem quer receber. Se Jesus fez isso... Pode pregar. Mano, pode falar, tá porque liberada. agora eu acredito. Pode. Glória a e ela Deus. falou, Davi fulano. Eu falei, não, tá lá na igreja. E ciclano, tá lá na igreja. Então, não tem, cara. Agora, se a gente falar para as pessoas que evangelho é parar de beber, fumar, catar as minas e ficar escutando musiquinha evangélica, todo mundo vai dizer, não, vou ficar com a minha religião que tá melhor. É o reino de Deus. Né? Então, manifestado na comunidade de fé, na igreja comunidade. Que manifesta para a comunidade. E nós, voltando ao assunto, se nós fechássemos a igreja hoje, ela é será que o povo essencial, reclamava? só é essencial ser missional. É. Porque as pessoas vão dizer, essa igreja quando tem um problema. Hoje as pessoas, graças a Deus, elas falam assim, ó, vai lá na igreja Rogate que lá eles ajudam. Vai lá na igreja Rogate que o pastor interna, vai lá. Só que é aquilo, né? Você vai ter problema. Porque vai bater... Lá na igreja deixou o portão aberto esses dias, é um fato muito curioso. Só pra você entender como a igreja é maravilhosa, cara. Eu não... Porque Jesus falou, eu estabelecerei a minha igreja, não é a minha ONG. E ainda ele usou pronome, eu não sei se o professor de português, Margarete, me perdoe. Mas eu acho que minha é pronome possessivo, não é a nossa igreja. Não é a igreja do apóstolo tal, Não é do pastor DH. É a minha. Essa igreja é essencial. Que as portas do inferno, a gente fez o último congresso nosso online, foi portas fechadas, céus abertos. A igreja na pandemia. As portas podem estar fechadas, mas o céu, a igreja não parou. Eu trabalhei mais na pandemia, estou trabalhando do que nos dias normais, né? Então, esses dias foi muito curioso, que a gente estava trabalhando com portões fechados, né? Por causa da pandemia e tal, né? E aí deixamos o portão aberto,
quando a tesoureira, a secretária olhou, uma mulher e um cara saindo com uma cesta nas costas. Eles entraram quietinho, tava aberto e roubando uma cesta básica. E daí ela correu atrás, eu não tava lá. Aí eu falei, ó, chama os meninos lá, os obreiros. Foram de carro, enquadraram ele, pegaram. Falei, por que vocês estão roubando? Tava levando polaria, porque ele tem uma biqueira. Iam fumar a cesta. Falei, sério, comer, a gente dá, tal. Resumindo, o cara endureceu o coração e foi embora. A menina se converteu, tá na clínica. Nossa. Quer dizer, foi roubar. Foi roubar e já... E já foi. Já rodou. Eu quero voltar, é verdade. Um fala, não, beleza, eu quero continuar. Então, beleza, mano. Os dois ladrões da cruz. Quem aceitar é salvo. E nós estamos pagando o tratamento dela. Deus. Quer dizer, cara, a igreja só é essencial se ela é missional. Não teria. Que vergonha a gente ter que ir pro STF. Que vergonha. Ter que provar que a igreja. Mano, Atos diz que eles caíram na graça de todos, mano. A Margaret Thatcher tem uma frase que ela diz assim: ó, se você é uma dama e precisa falar que é uma dama, você não é uma dama. Fechou, né? Se você precisar falar que é uma dama, você não é uma dama. Se você precisar falar que quem manda aqui sou eu, quer dizer mano, que você já não manda. o povo tinha que sair na rua e dizer, ó, se fechar a igreja, nós vamos Pautora. quebrar tudo. Ué. O povo tinha... Não é Atos. Imagine Atos que estava num contexto bem pior que o nosso de perseguição, Império Romano, vocês conhecem, mas caía na graça. Olha que Mas igreja. será que nós estamos contando com a simpatia do povo? Então, é isso que eu digo. O mas problema a igreja... é que tem gente dentro da igreja que opta por fechar. Tem própria igreja. A gente tá falando muito do cenário de fora, mas tem gente. Mas porque a gente deixou de ser missional. A gente acha que é só um barracão. E é verdade, pro culto, eu não preciso ir pro barracão. Eu vou pro barracão mais por causa do irmão. Mais por causa do irmão. É ou não é? Então é verdade. Nós sabe quantos cultos nós já fizemos nesse... A igreja fechou dia 15 de março. De 2020. E 20. Sabe quantos passado. cultos a igreja rogar? Eu tô falando aqui de peito aberto, como pastor agora. Sabe quantos cultos a gente fez? Até agora? Domingo agora vai ser o 5º culto. Porque realmente, o culto em si, a gente faz com todos os protocolos. Cara, é uma trama cósmica para fazer. A gente faz, porque a gente é chato. Mas a igreja avançou. Nós fechamos na pandemia, nós temos a rede de apacentadores. Só falando assim, não estou falando de números, mas a gente estava com 180 membros. Hoje nós estamos com 280. Membro, não é pessoa que está assistindo o culto, membro. Envolvido. Que entregou, que tomou café start comigo, que entendeu, assistiu imersão, que olhou no olho do pastor, falou, eu quero vir pensar, que eu fui ver o que tinha acontecido no outro lugar. Nós fizemos 5 cultos, mas não teve um dia que eu não atendi pessoas das 6 da manhã às 10 da noite. Por quê? Porque é isso que nós temos que entender. O problema não é o barracão, é ser missional, é a atividade da igreja no mundo. É a igreja se tornar útil, é você... dizer assim para os nossos idosos, não vamos fazer WhatsApp visita. Nós ensinamos nossos idosos lá o WhatsApp para a gente ver como é que eles estavam. Nós tínhamos, agora que deu uma enfraquecida, que todo mundo está vacinado, nós temos muitos idosos na igreja, agora todo mundo já tomou a 2ª dose, mas os idosos da nossa igreja ficaram 1 ano sem sair de casa. Sabe quem que fazia as compras para eles? Era nós criamos a rede do bem. Nós levávamos, vamos lá, vamos no médico, luva, nós compramos todo o obreiro lá na igreja, tinha o kit. Antes andava com óleo ungido, né? Agora era o álcool em gel, era tal, aquele capacete, nós ia buscar os idosos na nossa igreja, não pega Uber, não pega ônibus. Então a rede do bem funciona. Então a igreja não parou, pelo contrário, surgiu um monte de projetos, um monte de coisa, cara. Você entende? Então, essa discussão, porque nós estamos no barracão. A igreja de Atos, cara, não tinha barracão. Não é errado ter. Mas como que esses caras impactaram o mundo? Partiu o pão de casa em casa, de casa em casa com singeleza de coração. Ou seja, é basicão aqui, ó, é simples. Entende? Então, na verdade, essa pandemia, não estou dizendo que Deus criou a pandemia, nada disso. Mas ela está sendo uma grande oportunidade para a gente rever a nossa missiologia. Falando aqui, né, que eu vim por causa disso, porque eu sou um evangelista e um pastor. Porque Charles Spurgeon dizia, ou cristão ou missionário, ele é um impostor. Não tem como ser cristão e não ser missionário, não ser... Tá bom. Corta essa daí. Ou o cara é um missionário ou impostor. Já coloca lá, missionário ou impostor. Porque, cara, do que adianta a gente... Foi o que a gente estava comentando esses dias também. Eu peguei o Covid e no primeiro dia eu passei muito mal mesmo, aí falei, eu vou morrer.
Eu já tinha, né? Eu quase morri. Eu vou te contar a história do Covid, como que eu peguei Covid. Aí você vai entender se nós somos missional ou não. Aí nesse primeiro dia eu falei, se eu morrer, eu vou fazer uma conta básica aqui. Será que eu vou fazer falta? Será que as pessoas... Puxa, será que aquela mensaginha de domingo só para dar aquela massageada, o pessoal vai falar... Ou vai falar assim, ainda bem que morreu? Isso ninguém fala. Até quando o cara é bandido, ele vira santo depois que morre. Mas eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, qual o legado que eu vou deixar? Será que vai ser uma semaninha de postagem? Aí montei até que... Porque eu tô vendo uma galera morrer, da pessoa olha e fala, cara, tá até mentindo. O cara nem era tudo isso. Porque nós vivemos numa sociedade falsa. Mas será que nós vamos estar pegando o John Wesley de novo? Ó, Deus tá querendo ministrar os metodistas. Cara, será que um dia... Acho que 150 anos já que o John Wesley morreu, no mínimo... E olha quantas vezes eu falei dele. Isso? E será chama, que comigo vai ser assim? Pois é. Tipo, alguém vai dizer, um dia um cara, né, morou aqui no Santa Cândida, cara. Por que você faz isso, mano? Por que vocês oram 6 horas da manhã? Porque teve uns caras no Santa Cândida que há 12 anos oram todo dia 6 horas da manhã. Por que você canta rap e não cobra? Porque um dia, cara, os caras passaram aqui na... Como é isso? Que pode, né? E aí a gente até comentou do John Wesley, mas eu fico pensando assim, Billy Graham morreu e daí lá, né, quando ele morreu, ganhou milhões de pessoas para Cristo. Porque ele tá ganhando mais com o museu do que antes, aí, né? E aí agora já havia a fundação que já mandava missionário, pregava e fazia. Aí o museu... os caras comentam tudo e em tudo ele... O cara pega um programa, não sei se você vai lembrar, DH. Uma vez ele transmitiu na televisão. Nós participamos disso aí. Convide os seus amigos para estar em casa. Que foi na Band, né? Isso daí, transmitiu, pregou a palavra. Aquela palavra, cara, é transmitida e ganha gente hoje. Aí quando ele morreu, todo mundo postou a célebre frase dele. Um dia vão dizer que Billy Graham morreu. Mas na verdade eu não morri. Eu só mudei de endereço. Mas você viu que ele deixou uma mensagem evangelística? Eu vi de 2 pastores, não sei se é verdade. Eu quero ir lá um dia. E daí diz que as crianças visitam o Museu Billy Graham, daí tem uma sala que joga a mensagem. Sim. Ele deixou uma mensagem gravada. E aí sentada diz que ele já ganhou mais gente agora, depois da morte, com essa mensagem do que em vida. Que legado. Por quê? Porque Hebreus 11 diz, esses homens que o mundo não é digno. Esses homens que até depois de morto ainda falam. O legado é isso. Meu Deus, imagina. Né? Então é isso que você está falando. Então, cara, o pastor deveria ser alguém... foi dia do pastor domingo, né? E eu falei uma mensagem, eu falei assim, não menosprezando as outras profissões, mas Deus fez pensar assim, né? Nessa pandemia aconteceu muito isso. Às vezes de manhã eu tava me alegrando, né? Tinha que ir nas casas, né? Para ver o bebê, né? Depois tava fazendo enterro. Muitas pessoas morreram, né? O pastor é aquele que acompanha da hora que a pessoa nasce à hora que morre. Nenhum profissional pode fazer, me perdoe, não estou falando que um é maior ou menor, mas olha o substantivo qualitativo que é ser um pastor. A sociedade hoje, quando fala de pastor, se você falar que é pastor, o cara já esconde a carteira, o cara te nega o crédito na hora. Uma outra coisa que eu quero fazer é dignificar o substantivo pastor. Sim. Pessoas dizem assim, fale do pastor da TV, mas aqui no nosso bairro tem um pastor. Mas é esse tipo de igreja. O pastor é aquele... Nenhum profissional. O pastor tem hora que é policial. Às vezes eu entro na casa... Até a polícia fazer alguma coisa, é eu que tenho que falar com tanta autoridade. Já fui ameaçado de morte, o cara já apontou a arma. Às vezes o pastor é advogado. Na delegacia da mulher, você é o quê? Eu sou pastor. Ela não tem advogado. Os caras deixam eu entrar. Porque eu sei que a vítima está tão ali, a mulher foi abusada, que ela não consegue expressar. Eu tenho que aprender a montar uma peça. O pastor é aquele que apresenta, que vai até o velório. O pastor é psicólogo. O pastor, ele é, cara, amigo. Ele é filho as mais novas, ele é um irmão. Quer dizer, esse é o tipo de pastor que a sociedade vai dizer, cara, eu não sou crente. Mas não tem como negar que se tirar esse cara da sociedade, se tirar do bairro alto, vai fazer muita falta. Então, nós estamos falando disso. Isso é ser missional. E aí quando perguntam, mas por que vocês são assim? É a religião. Não, é Jesus. Aí nós vamos apontar para Jesus. Vamos dizer assim, de nossos imitadores. O que Paulo dizia? Eu falo muito na aula de evangelismo e de discipulado, que eu falo assim, hoje a gente diz, não olha para mim. Olha para quem? Para Jesus. A galera fala, é lindo, mas não é bíblico. Deus quer levantar homens como Paulo,
Guardadas as devidas proporções, eu sei que não vou ser um Paulo, mas o que eu posso dizer assim, seja nossos imitadores. Enquanto você ainda não tem a revelação do Cristo, olha para nós. Mas daqui a pouco você vai direto na fonte. Não, e aí, quando a pessoa fala isso, olha pra Cristo, não olha pra mim, porque quer dizer que ele fala assim, ó, eu já tô te prevendo eu já tô dizendo que alguma hora alguma coisa vai dar errado. Mas o próprio Cristo, ele vai ensinar os discípulos, no começo da caminhada, ele fala assim, ame uns aos outros como a ti mesmo. Isso, o padrão é você. No final ele fala, ame uns aos outros como eu os amei. Quer dizer, a gente Ele andou passou a tanto ser o junto exemplo. que agora vocês têm um novo paradigma, um Tem novo padrão. Um padrão. Vocês O observaram. o José tem um livro chamado O Padrão do Mestre, que vai falar justamente sobre isso, que a partir do momento que você começa a caminhar, o teu padrão muda. Então não adianta, ou você é um missionário ou você é um impostor. Não Se tem você é como. Essa cristão, frase ficou. Vai ser um cortão. vai ser, cara, porque isso aí precisa mexer. E eu acho que a nossa conversa, se girar nisso, eu não sei você, mas tô apanhando que nem cachorro. Tô até A quieto. gente apanha por quê? Porque às vezes você fala assim, ó. Você, não sei se você assistiu Lista de Schindler. Há muito tempo atrás. A Lista de Schindler acaba o filme. Oscar Schindler, ele olha os judeus, eles são libertados, né? E aí ele chega, os caras fazem um presente para ele. Tem um ourives que ele faz, né, um anel escrito uma frase, não lembro qual que era. Schindler pega assim, olha e fala assim: esse anel eu podia ter comprado mais um lote de judeus. Esse carro eu podia ter comprado mais 100 pessoas, ou ter feito uma estrutura para trazer mais 100, 200 pessoas. Sim. E aí ele começa a chorar e os judeus falam, não, você já fez. Ele fala, não, eu devia ter feito mais. E porque o patamar é outro. O padrão... Você não é mais. O que Paulo diz em Romanos 1, quando ele está introduzindo a carta ao Império, ele levanta um novo tipo de paradigma, diz assim, porque existe o obreiro voluntário, o assalariado, só que Paulo joga o patamar lá em cima, ele diz, sou devedor. Quando você entende que você foi alcançado, e é uma dívida em amor, não é uma dívida de psicose mental que o cara vai viver, mas é essa dívida, eu sou devedor, tanto a judeus como... Aí Filipenses 3 diz, fui alcançado para alcançar. Sobre mim, 1 Coríntios 9, pesa essa obrigação, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Quando a pessoa se torna missional e entende, cara, esse Deus que me alcançou agora quer alcançar outros, é tudo que tem, tudo que sou e tudo que faço. Não tem mais uma vida assim, agora é minha vidinha que trabalha, agora eu vou pregar, agora é o dia do evangelismo. Não tem. É tudo que sou. E aí você falou de Paulo fala assim, olha, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Mas compensava eu morrer, vou dizer morrer, ele vai, né, seria melhor. Morrer é bem melhor, só que eu tenho uma missão. Só não morro por causa de vocês. E isso a gente vai entendendo que a vida não é essa balança, temos que ser temperados, mas não é essa balança que você fala assim, agora eu vou colocar vou tirar o peso aqui da igreja e vou colocar aqui o peso do trabalho. Daí você fica caminhando no trabalho. Daí você fica se equilibrando. Aí o evangelho é a balança. Eu gosto de trabalhar a doxologia de Romanos. Romanos é a minha carta, o evangelho de Paulo, né? Romanos 11:36, porque dele ele é a origem, por meio dele ele é o sustentador, e para ele é o alvo. São todas, não é alguma coisa da minha vida, todas as coisas da minha vida, a ele a glória. Os teólogos dizem que Paulo teve um êxtase no finalzinho de profundidade das riquezas, ele tem um estralo, e ele diz, porque dele ele é a origem, ele é o dono de tudo. Então eu gosto de trabalhar a centralidade. Nossa igreja trabalha com 5 engrenagens. A engrenagem central, o propósito central é a glória de Deus. E todas as outras coisas, tudo você pode fazer, desde que seja para a glória, o alvo. Então é isso que você falou. Então o beijo que eu dou na minha esposa é para a glória de Deus. Como o sermão que eu vou pregar domingo. Quanto essa paçoquinha aqui, que eu tô cortando trigo, daí eu deixo os restinhos, não é por frescura, que eu tenho que cortar, né? Eu já larguei os pó branco que mata, né? A cocaína, o açúcar, o sal e o trigo. São os 4 pó branco que matam.
Então, quando eu entendo que é o centro, quando Jesus falou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, Mateus, né? A gente, em primeiro lugar, a gente já pensa em teatro romano, né? Grego, que é os primeiros e os últimos. Só que ali ele estava falando da sinagoga, que era em círculo. Então ele estava falando que o lugar central é o reino de Deus. Aí todas as coisas giram em torno daquilo elas ali. convergem. Então se Deus for o centro, né? Eu não preciso dizer, primeiro lugar Deus, depois família, depois... Não é pirâmide. É central, então tem momentos que eu dou uma ênfase. Agora minha esposa está precisando de um abraço. Agora, essa semana, meu Deus, eu vou ficar pastoreando até de madrugada porque a galera está com depressão. Você vai gerenciando a tua vida, né? Então não precisa pegar uma coisa e abrir mão de outra, porque Jesus é o centro. E aí todas as coisas... Ele é a base, é o a pedra fundamento, angular. então você não sai dali. Você... tudo que você, como eu já disse, eu acho que todo podcast eu falo isso, e vou trazer o livro de Irineu de Lyon, que é A Glória de Deus é o Homem Vivo. Né? O homem vivo. Então, respirou, você faz isso para a glória de Deus. Essa é a ideia. Por isso que o que não... pega essa frase aí, galera do Instagram. O que não é para glorificar a Deus, não faça. Tem dúvida? Isso vai trazer glória para Deus? Pastor, estou em dúvida, então não faça. Não faça. Agora, só faça a certeza. Você está fazendo vai... por quê? Né? Eu lembro que no dia que nós conversamos sobre o podcast, nós falamos sobre isso. Nós vamos fazer... Para quê? Eu queria fazer alguma coisa que comunicasse, que trouxesse. E aí o Júnior falou, não, eu sonhei e tal. E aí eu falei, mas pra quê? Porque se a gente for fazer... Por causa da sua inscrição, que você vai se inscrever agora, porque eu estou falando... E deixar o seu like. Mas se eu fizer só por causa disso, eu paro. Porque Deus tem outros caminhos, né? A gente sabe fazer o like. Eu faço outra parada. Eu faço um vídeo. Traz um cara polêmico aqui pra você ver se você não Então, essas 3 perguntinhas que eu tô falando, essa é a declaração de propósito da nossa igreja, de Romanos 11:36. Por quê? Por meio de quem? E para quê? Então, o começo, meio e fim tem que ser correto, tem que ser a glória de Deus. Porque no reino de Deus, os meios não justificam os fins. Então, ele fala, não, pastor, eu sei que essa aqui também, mas é que vai encher de jovem, daí no final eles vão aceitar Jesus. Eu falei, não, irmão, se fosse para fazer um bagulho, então traz o MC tal, que daí traz eles na rede jovem, lota, no final, os meios no reino, se você começa errado, no final não vai ser para a glória de Deus, você vai lotar um barracão, mas você não vai, e é a glória de Deus. Se você pregar e ninguém se converter, você não perdeu nada. Eu falo isso na aula de evangelismo com entendimento. Você não prega por causa do homem, esse é um grande paradigma, você prega para a glória de Deus, porque quem prega para o homem, na verdade vai mudar a mensagem. Quando ele vê que o público... Agora, se você prega para a glória de Deus, você prega o que ele mandou, que é o evangelho. E ele faz o que ele quiser. Tem dia que você prega, mano, parece que não aconteceu nada. E não acontece nada mesmo. O cara endureceu o coração. Tem dia que você prega, acontece. Mas você é só o mensageiro. Você tem uma mensagem, né? E você acaba se tornando a mensagem. Então o grande Paulo vai dizer que nós somos as cartas vivas, lida pelo mundo. Carta não fala, carta é lida. Jesus vai usar um outro contexto sobre isso que nós estamos falando, esse trabalho missional. Mateus capítulo 5, do 14 ao 16. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Faltaria-me tempo para explicar o que ele estava falando. Mas basicamente ele estava dizendo assim, dessa mensagem subversiva. Toda casa, por mais pobre em Israel, tinha uma luz, tinha uma lamparina. Ele estava dizendo assim, a luz, você não glorifica a presença dela. Nós estamos aqui no podcast, já é noite, você está aí vendo uma boa imagem, porque tem uma iluminação aqui toda preparada. Se o Djalma desligasse ali, você ia sentir falta. Dizer, que podcast amador. Mas ninguém fala, nossa, que luz espetacular. Porque a luz, ela tá ali, ela é útil, ela é essencial, ela é necessária. Israel era para ser luz para as nações e acabou não sendo. Nós, como igreja, deveríamos ser luz. A sociedade tinha que dizer assim, não glorificar a gente, mas se a gente saísse, voltando para o assunto, dizer o que aconteceu com o bairro? A abundante vida mudou. Teve uma promoção de um barracão lá no Tarumã. Não, nós pagamos aqui para eles ficar, porque eles vão dizer, a luz saiu. Lembra quando Davi morreu? A lâmpada de Israel se apagou. Então, galera, é a luz e o sal. Né? Eu sei que lá o sal não é o sal de saleiro, é muito mais profundo, mas o sal é a mesma coisa. Você quando come uma picanha, eu não sei se vocês gostam de churrasco, estou aceitando o convite, mas você joga aquele sal e ele dissolve na carne, você não come e fala, nossa, que sal gostoso. O sal some. Mas também se tiver 100... Mas se tiver 100... Então, assim, 2 elementos que você sente a ausência dele, não a presença. Então, nós deveríamos fazer falta no mundo.
Você já viu propaganda de sal? A Gisele Bündchen assim com sal, jogando no cabelo. Compre o sal. Mano, sal é aquela coisa... Use sal com moderação. Não, a esposa fala, o sal acabou, você tem que comprar o sal, cara. Ele não precisa estar na lista, você vai ter que comprar. Se estou falando assim, certo, analogias, isso mesmo. parábolas, mas é o que a igreja deveria ser. É o que cada crente deveria ser. Meu Deus. É o que Jesus falou. Né? Não quer dizer que todo mundo vai se converter, não acredito no triunfalismo, mas todo mundo vai ter que dizer, como em Atos. Aquela igreja que carregava, meu sonho de igreja, a igreja que cai na graça de todo mundo, porque fala, essa igreja é essencial. Mesmo no meio de uma perseguição, mesmo o imperador tentando de tudo, mas por que você não vai para lá? Porque lá nós temos medo, que lá a coisa é séria, se a gente ir brincar, a gente morre. Era uma igreja que carregava o temor e a graça ao mesmo tempo. Né? Então as pessoas tinham medo de se ajuntar a eles, porque dizia lá, o negócio é sério. Lá se você mentir pro pastor, você cai morto. Você cai morto, não é? Você falou que vendeu por tanto, que vendeu, já era. Meme do caixão, já na porta. Mas, por outro lado, cara, que lugar maravilhoso. Tem uma carta do imperador, não lembro qual, mas ele escreve assim, esses pagãos nos envergonham. Ele chamava os cristãos de pagão, né? Porque além de cuidar bem dos pobres deles, ainda cuidam dos nossos. Quer dizer, eles cuidavam tão bem na igreja e ainda sobrava recurso para dizer, vamos fazer o que César não faz. É muito forte. É muito forte isso. E a igreja precisa caminhar nisso. Não, aí tá, eu vou tirar a responsabilidade da igreja. O cristão precisa caminhar nisso. Voltando só, e eu quero que você conte, mas voltando da ideia do Covid, eu falei, se eu morrer... mas eu deixei... mas o Bernardo sabe orar. Meu filho, né? Mas tá bom. Mas se eu morrer, será que eu vou... As pessoas vão falar assim, puxa vida, nós temos que orar para que Deus não leve agora. Como Dorcas, né? Lembra Dorcas, a pop história de Atos? Todo mundo falou, Pedro, você tem que vir aqui. Pedro, é o seguinte, ela morreu, mas só que ela não pode morrer. A cidade não tá preparada. Diz que as mulheres pegavam o vestido. Olha o que é ser missional. Elas não falaram que a pregação dela... Eu sei que tem pessoas, né, que vão ser reconhecidas pelo seu ensino. Cara, mas isso é igual jogador no Brasil. Isso é 5% que vai ganhar 100 mil. Deus quer espalhar os seus filhos no mundo. E Dorcas é um exemplo, eu prego, né? A fantástica. As mulheres pegavam o vestido e diziam, esse aqui foi Dorcas que fez. Pesquisa em Atos, aí você não conhece quem for Dorcas. E choravam, diziam, a cidade não está preparada. Faz alguma coisa aí, Pedro. Essa mulher, ela tinha só uma costura na mão e ela impactou uma cidade. Tinha uma agulha na mão e desenrolou. O que você tem na mão? Meu Deus do céu. Pensar, pastor, mas é tão pequeno, mano. Não existe ministério pequeno quando você tá no empreendimento grande. O reino de Deus. Uma vez chegaram para um cara, ele tava varrendo lá na NASA, acho que foi o presidente Kennedy, e falou, o que você tá fazendo? Que ser simpático. Ele falou assim, eu estou levando o homem à lua. Nossa. O cara tava varrendo a calçada da NASA. Só que tem o cara do reino, é o cara que entende, o cara que entendeu que se ele não fizer ali a partir eu sou da NASA. Você tem que entender, meu irmão. Eu sou do reino de Deus. O que você tá fazendo? Eu tô aqui cuidando de umas criancinhas. Ninguém tá me... Não, cara, talvez você tá cuidando da criança. Entende? Porque isso é ser missional, é entender. Cara, eu faço parte do reino. Aí eu consigo me alegrar com o outro. Eu me alegro com aquele que tá aparecendo mais que eu. E eu falo, cara, é a mesma igreja. Aí acaba as competições dos pastores. Eu sou pastor. Você sabia que é mais fácil unir duas facções criminosas do que duas igrejas? Lógico. Quando a gente vai fazer evento numa favela, de repente tem uma treta, você conversa com um, conversa com outro, fala, pastor, esse final de semana serve pro bem das crianças. Trégua. Cara, se unir dois pastores, mano, um quer cantar o corinho de fogo, outro quer cantar o ré, e aí fica magoado, aí você tem que fazer uma política. Cara, por quê? Porque faltou a missão. Porque eu não consigo me alegrar com o teu sucesso. Cara, a abundante vida, que benção que tá ganhando a galera. Porque o que é Dudu, cara, o podcast lá eu vou divulgar, mano, que isso traz glória pra Deus. Quando você entende, eu posso estar varrendo aqui, o outro pode estar dentro do foguete indo. É o mesmo reino. Meu Deus do céu. Então é isso. Tem que bater menos, DH. Não. Hein? Meu Deus. É que... E isso... Caraca, isso foi muito profundo, muito profundo. E é bom que as pessoas entendam, você que está ouvindo esse podcast aí, é mais fácil nessa hora a gente sempre jogar a responsabilidade pro outro. Observar o DH falando, a gente falar e começa...
perceber a falha alheia, né? Alheia. Poxa, o meu pastor não faz isso. Não, gente, isso é para nós. Isso é uma... isso mesmo. Ser missional não é uma missão do outro, é nossa. É. Então, cara, eu tô quieto hoje aqui Tá apanhando. porque Tá. eu estou aprendendo muito. Não, a gente tá Gló- conversando. Glória a Deus por isso. E eu falo para você que está escutando aí. A edificação na nossa conversa, para você que é cristão, para você que não é cristão, a edificação aqui em questões sociais, a edificação aqui para a sua vida cristã, né, para você ser mais maduro e para você entender que existe um propósito eterno em cada um, não é? Você não é um acaso, você não nasceu por acaso. Existe um propósito eterno, por mais que você diga, eu não sei fazer nada. Varrer, você não sabe varrer, que nem o rapaz varrendo. Você não sabe varrer, isso você tem que entender que já faz parte. Então, falando sobre... Você às vezes fica perdido, eu não sei pregar, porque basicamente é isso. Pregar, cantar... Parece show de talento. Parece. Se eu não me enquadro nas artes, eu não sirvo pra nada. Não sirvo pra nada. Não, aí. A gente precisa de muita gente. Eu sempre falo aqui, às vezes a pessoa que vem aqui troca a lâmpada. O meu pai, por exemplo, às vezes, uma vez nós numa conversa, eu falei pra mãe, o pai não prega. Não adianta, você vai colocar o seu Domingos pra pregar? Só que... Mas ele é a figura do diácono, né? Você quer dar um seminário de diaconia? Não, chama... e se pegar assim e falar assim, ó, às vezes ele não é nem pra falar, mas o púlpito da igreja saiu o carteiro. Nem saiu da tua boca quando você vê ele tá arrumando. Ele já arrumou. Arruma e faz, e esses dias nós tivemos uma ideia, nós queríamos fazer um batismo aqui. Eu falei, pai e tal, eu queria uma piscina, só que a piscina é muito baixa, eu não quero uma piscina baixa, eu quero fazer... Vamos fazer uma piscina? Vamos fazer uma piscina, vamos fazer. Vamos comprar um negócio e fazer a piscina. Ainda bem que alguém providenciou uma igreja com uma piscina grande, que senão nós íamos encarar fazer uma piscina. Então, você não precisa... A ferramenta é pequena, mas o empreendimento é grande. E o Deus que chama. Eu gosto quando o Paulo usa a palavra cooperador. Né? Não precisa saber o grego para entender essa palavra. Quem opera? É ele. Tinha uma música do Guerra Santa, ópera, do latim. Trabalho com as próprias mãos. Então, tudo na obra de Deus. Na verdade, anota isso aí, você que está na obra de Deus, a gente mais atrapalha ele do que ajuda. Sabia disso? Se a gente não atrapalhar Deus, a gente já está ajudando. Aí você pergunta, pastor, mas por que então que Deus me chamou para a obra dele? Anota, isso é profundo. Porque ele quis. E por que ele quis? Quis porque quis. É só pelo privilégio. Sabe quando você tem filho, né? Que Deus você chama o filho. Cara, eu sempre peço as paradas e eu sempre falo para eles, eu nunca vou pedir algo que eu não tenho certeza que você consiga fazer. Porque eu não quero frustrar ele. E quando ele traz, ele fica peitudinho. E quando a gente faz junto, no final, na verdade, mais atrapalhou. Você faz mais lento, ele erra, você conserta, não é? Mas no final você... Filho, olha o que nós fizemos. Ou ele te fala, pai, olha o que nós fizemos. Então Deus nos chamou para esse empreendimento, como você disse. Então na obra de Deus, né, a gente mais atrapalha do que ajuda, mas pelo privilégio e responsabilidade, ele nos confiou o ministério. A palavra cooperador, é ele que opera, do começo ao fim, é ele. Só que nós somos cooperadores, aquele que ajuda. Fala assim, pega lá o negócio para mim. Você demora 1 ano, mas vai lá, pega. E aí no final nós ainda vamos ser recebidos naquele dia. Deus. E ele vai dizer, fizemos. E as pessoas vão dizer, tive fome, você me deu de comer. Ele vai dizer, nós vamos ser servidos. Não dá para entender esse Deus humilde, mas ele é assim. Então como que eu não vou? A minha definição de evangelismo, você quer aí, evangelismo é um privilégio que se transforma numa responsabilidade. Se você não encarar primeiro como um privilégio, é 100% privilégio, 100%... Só que muitas vezes a igreja coloca, irmãos, temos que ir pregar, as almas estão indo, cara. Eu encaro como um privilégio. Aquela boca que fumava crack na lata, hoje pode levar a mensagem, né? Aquele cara que era promíscuo, que não passava, eu passava sexta, sábado e domingo na casa de prostituição, hoje eu consigo olhar uma mulher e não cobiçar ela. Quer dizer, isso é um milagre, é um privilégio ser portador disso. Mas também é uma responsabilidade. Quando eu quero ficar preguiçoso, quando eu quero me acomodar, quando eu quero virar um artista gospel, quando eu estou acostumado com o avião, com as ofertas, eu tenho que lembrar.
Entendeu? A gente tem que carregar essas duas realidades. O desperta, o sangue tá na minha mão, mas o privilégio. Cara, Deus me chamou pro maior empreendimento do mundo. Céu. Glória a Deus. Meu Deus, gente. Que aula. Que aula. Olha, gente, ó, quero que você, se você ainda não estava assistindo aí, ainda não foi lá no Instagram do DH, qual que é, professor? Instagram é DHCWB, tudo junto. D de Deus, H de homem, CWB que é Curitiba. Bem simples, @DHCWB. E o da igreja, se você é de Curitiba ou quer, né, você é de fora, quer participar junto, entender o Rogate Social, mas você que é de Curitiba, principalmente, pastor, eu tenho um sonho, eu quero trabalhar em saúde mental, quero dar aula de Libras, quero virar mortal, na minha igreja não tem qualquer... Lá nós temos espaço, irmãos. Venha, é @Igreja Rogate. Tô falando do trabalho social, não quero que você venha congregar aqui não. Mas se você quer tocar a zona norte de Curitiba, você fala assim, pastor, eu queria um lugar, tem uma sala lá pra mim. Se você estiver dentro da nossa, né, dos padrões bíblicos, cara, nós estamos aí pra fazer. Meu sonho é das 6 da manhã à meia-noite a gente funcionar, sabe, e gerar ali na zona norte de Curitiba um centro de transformação social, tá bom? Então muito pesquisa lá, curte, deixa like. E no YouTube também, nós temos mais de 110 pregações lá, Rogate TV, tudo junto, Rogate TV, tá bom? Vai estar aí na tela e é nóis. É isso aí. Glória a Deus. Antes de terminar, eu vi que ele preparou um beat aí, uma batida. Eita, vamos ver, Acho hein? que chegou essa hora aí, Será que DH. canta rap mesmo? Mais Falamos, e agora nós queremos ver. O cantor é um ótimo pregador. Você não seguiu a gente lá ainda no Italk Podcast, gente? Por favor. Segue a gente, dá essa @o moral lá. Italks Podcast. E agora a gente vai curtir aí a batida do Fique à vontade. DH. Primeira mão aí, é só um spoiler, né? É um inside, música pesado. Essa vai ter participação do meu amigo do Rio de Janeiro, Marcelo Bjork, que era do Shake na Rap, Digital Bomb. Essa aqui é só a minha parte, vamos lá. Ei. Salve, salve, Talks Podcast 2021. Ei. Há muito tempo o homem vem carregando um fardo pesado. E esse fardo se chama pecado. A religião tentou aliviar, mas ela colocou um fardo mais pesado ainda. Mas um dia o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. A glória como único filho do Pai. E ele disse, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Isso é pesado. Pesado no hebraico é o kabod, o peso da glória de Deus. E quando esse peso vem, o fardo pesado sai. E essa música fala disso. Ei, pesado. Glória a Deus por ter enviado seu filho pra morrer na cruz pelo nosso pecado. Flutuante nos beats, seja na master, na mix. E vida transformada ainda é o meu maior hit. Deus não existe, nisso tolo insiste. Já fazem 17 anos que a minha vida glorifica o King. E nesse ringue não é batalha de freestyle, sem Big ou Tupac. A luta é contra a carne, sem piripaque. É hora do ataque, digo fraco eu sou forte e combato o bom combate. Sente o baque do ataque, do rugido do leão. Sente o peso da patada na cara da oposição original, não genérico. Rap é profético, é periférico. Forte armamento bélico, o homem velho beijou a lona no meu verso. O Deus eterno glorificado no deserto. CW Beats, aqui o rap vem do céu. E o cataclisma derruba a torre de Babel. Da cidade 0 grau, do under pentecostal, da milícia contra o mal, submissa ao general, embaixador real de um reino celestial. Nesse mundo eu sou o sal, fora do saleiro pesado. É som de preto consagrado, que é pra calar o inferno e deixar os loucos bolado pesado.
CWB tá na casa e a glória da segunda house é mais pesada. Maranata, Maranata, reino de Deus chegado. Hip hop, Kadosh, Kabod, pros aliados vem ver. Transformação de proceder em cada rolê. O sinal só segue o que crê. Pesado, glória a Deus por ter enviado seu filho pra morrer na cruz pelo nosso pecado. Pesado, a velha vida é passado, me deu uma nova vida pra poder glorificá-lo. Pesado, glória a Deus por ter enviado seu filho pra morrer na cruz pelo nosso pecado. Pesado, a velha vida é passado, me deu uma nova vida pra poder glorificá-lo. E Deus sempre vai dar a segunda chance para quem quer fazer a coisa certa da maneira certa. Por isso que aquele que está em Cristo, não é se esteve, não é que vai estar semana que vem, hoje é o dia da salvação. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passam, tudo se faz novo e tudo isso provém de Deus, não é da religião evangélica. E automaticamente ele nos dá o ministério da reconciliação. Isso é pesado. Pesado, glória a Deus por ter enviado seu filho pra morrer na cruz pelo nosso pecado. Pesado, a velha vida é passado, me deu uma nova vida pra poder glorificá-lo. Pesado, glória a Deus por ter enviado seu filho pra morrer na cruz pelo nosso pecado. Pesado, a velha vida é passado. E o Talks Podcast, o Djalma tá bolado. Valeu, DJ! Ô, é top! Você não sabe, irmão, mas quem faz acontecer é o Djalma. É o Djalma. Com aí, ó. certeza. É igual Deus. Ô, Djalma, vem aqui pra você aparecer aqui atrás de nós. Vem aqui, ó, nessa Djalma. câmera aqui, Djalma. Vem, Djalma que faz o É o negócio nosso aí. DJ, o DJ Alma. DJ Aí, Alma. Djalma. Esse é o Djalma aí, ó. Abaixa aí, Djalma, você não vai aparecer. Baixa aí, ó. lá. Ele aprendeu, né, aquilo que você falou, que ele glorifica a Deus, né? Ele glorifica a Deus. O que ele Tudo ele que faz? nós falamos aqui só Ele vai tá fazendo o aparecer homem porque... chegar à lua. Olha aí, ó. Tá fazendo o homem chegar à lua. Glória Ô, a Deus. DH, glória a Deus Deus pela abençoe. sua vida, Obrigado pela cara. presença, Muito bom. DH. Gente, glória a Deus por você que está aí nos assistindo. Deus abençoe você. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas. Não deixe de compartilhar com crente, com não crente. Compartilha com quem você puder. Ministre através desse vídeo. Fale do Senhor. Se inscreve aí no nosso canal para que mais pessoas também vejam, para que você acompanhe os nossos vídeos. Curta para que mais pessoas possam ver também. Quanto mais você curtir, mais relevância a gente tem. E vamos fazer o nome do Senhor Jesus conhecido, glorificado. Deus abençoe vocês. Um abração e até mais. Valeu, até mais. gente. Tchau, tchau.